gente, tá no ar o Conversa Fiada dessa semana. De novo, eu ia começar com mistério, mas o povo vai lá e vai clicar na foto do nosso entrevistado e vai dizer, eu quero ver o episódio com Argel, né? Mas eu não vou dizer ainda quem é o entrevistado. Não diz. Fazendo mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que tu tá nos ouvindo, nos assistindo, porque a gente tá no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você tem TikTok, Leandro? Não. Eu também não. Mas quando tiver, eu vou fazer dancinha no TikTok. Tá, porque é coisa de jovem, sabe? Jovem faz dancinha no TikTok. Eu sou a Amanda Munhoz. Eu sou a Amanda Munhoz, tô aqui com o Leandro Bess. Como foi a semana, Leandro? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo calmo? Dentro do possível. Muito café? Muito café. Café com canequinha da Dula. Boa. E nos sigam então, se inscrevam no nosso canal, que a gente tá por todos os lados. A gente tem essa semana um cara espetacular, que eu acho que a cada meia frase dele é uma manchete. O homem é bom, o homem é pop. Pelo que eu me lembre. Primeiro, então, vamos dar umas boas-vindas para os nossos patrocinadores. Vamos lá. Amoriti Souza, advogados associados, Bar do Beto, onde a conversa é fiada e a fiada rola solta, tem bons vinhos também, por sinal, né? 4T Construtora, construindo com competência, Opinião Produtora, porque o show não pode parar, Frederes Turismo, viaje bem, viaje Frederes, Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos, Lamieco, revestimentos ecológicos e Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil, acesse tiofertas.com.br e confira junto com a Dula, dona Amanda. Isso aí, que chega o café do Leandro ali. É o 8º do dia? Não, 20º. E com a gente aqui, ele, Argel Fux. Seja bem-vindo à Conversa Fiada, Argel. Boa tarde, pra mim boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe, o povo que é noturno, o povo que é. Pra mim é uma satisfação muito grande estar participando do programa, ver você, né, Amanda? Acho que a última vez que a gente fez foi uns 5, 6 anos atrás já, né? Eu acho, fazia tempo. Eu não tinha o Belo já tem 5 anos. O Belo é o cachorro do Argel, né? A Amanda tinha 15 anos, então. E o Leandro também, o Leandro na época do Inter. Mais velho. 2016. Eu nem tinha filho ainda. Agora eu já tenho, vai fazer 4 anos, Argel. Tá vendo? O tempo passa. O tempo passa. É verdade. Tu tá bem? Como estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Estamos aí em Porto Alegre, novamente. E tá tudo bem, tudo tranquilo. Vamos conversar um pouco, bater um papo aqui, conversar um pouquinho de ti. Como você falou que qualquer coisa que eu falo se torna manchete, sabe por quê? Porque eu falo muita verdade. O povo não tá acostumado, diria Jô Soares. Eles não estão acostumados com a verdade. O povo não tá acostumado com a verdade. Eles estão acostumados com aquele ator, aquela cena toda, né? E aí fala politicamente correto. Isso, fala com a gente no bastidor, fala uma coisa, aí vai pro microfone. Aquelas palavras difíceis, né? S's e R's, todos, né? Até parece que treinador de futebol ele é professor, né? Não é? Não, tem que falar futebolês. Até porque o público que a gente atinge, né? O futebol é um esporte dos humildes, eu sempre digo isso. As pessoas Mudou um pouquinho, né? As novas arenas, a gente falava isso semana passada aqui, verdade. Mudou um pouquinho, né? Eu acho que modernizou, né? Eu acho que precisava também disso, né? Acho que as coisas melhoraram. Eu acho que o mundo inteiro acabou melhorando, né? A parte de... Imagina, eu sou do tempo que viajei muito de Frederis. Olha aí. Pra Santa Rosa, né? Na época da base do Inter, o Internacional tinha um contrato com a Frederis, então nós viajávamos para Santiago, aqueles lugares dos torneios de Santiago. Ganhamos também o torneio de Santiago. Olha aí. Um campeonato importante. E aquela época não existia celular, não existia e-mail. Sim. Era no orelhão, né? Fichinha. Chora, Anderson. Era fichinha, internet não existia, fax. Então, hoje tá muito fácil, né? Não, hoje tá um espetáculo. Minha filha, eu digo pra ela, minha filha tem 22 anos, tá cursando psicologia na PUC. E aí eu perguntei, falta 2 anos pra ela se formar. Eu falei, Andressa, por que tu tá fazendo psicologia? Então ela falou assim, pra cuidar do papai e da mamãe. Eu falei, que bom. Valeu. Mas, Argel, eu ia te dizer uma coisa que... Naquele teu tempo não tinha telefone, não tinha problema de vazar áudio, né? Não, eu acho que Aliás, tem vários entrevistados que vêm aqui que tem algum probleminha com vazamento de áudio. Mas eu não tenho problema nenhum com vazamento de áudio. Eu não vazaria áudio de ninguém. Tu segue mandando áudio normal? Eu normal. Não deixou de mandar. Não, tanto que o que eu penso pra falar, eu vou falar, independente se alguém vazar ou não vazar, entendeu?
E é uma coisa normal que acontece. Eu não sei por que as pessoas se cuidam tanto, né? O mais importante é a partida, o resultado do jogo, do que um áudio, do que uma coisa diferente. E claro que, não sei se você está falando do áudio Claro que eu tô falando do do áudio do Internacional. Trator? Do trator, Trator, o famoso trator. Você sabe que quando eu passo muito na rua assim, às vezes os gremistas falam, hoje é o trator. Eu falo, Aí eu falo assim pra eles, pra jogar a Série B 3 vezes precisa de trator. Aí eles ficam tudo, não sabe brincar. Não sabe, ignorante. Não sabe brincar. Eu falei, não, pra jogar 3 vezes a Série B precisa andar de trator, filho. A Série A é só Mercedes, BMW. Não, mas aí, o Paulo Paixão falou umas verdades também no áudio, né? Acabou saindo do Inter. Né? Não mentiu. É isso, que depois ele viu que tinha razão, né? Eu acho que hoje tem um grande problema a comunicação, ela quer filtrar demais. Eu sou do tempo... Comunicação dos clubes. A comunicação dos clubes, eu acho que é muito fechado. Eu acho que o jogador hoje é muito protegido. E antigamente, quando eu jogava, a responsabilidade de a gente perder um Grenal era do jogador, não era do treinador. O jogador que ia dar entrevista. Né? E a imprensa cobrava o jogador. Se você não desse uma entrevista quando acabasse um Grenal dentro do campo para a Rádio Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes, eles te matavam no outro dia. Né? E você tinha que... E eles iam sempre nos jogadores chaves, jogadores que estavam com cabeça quente, jogadores que falavam, né? Que tinham uma dicção boa, que tinha um palavreado legal, né? Que conseguia colocar o sentimento do jogo. E aí as coisas aconteciam naquele momento e ninguém falava nada. E eu acho que as coisas foram mudando muito, começou a se fechar muito os clubes de futebol. O jogador hoje ele fala se ele quiser. Sim. Ele passa ali na área VIP, né? Zona mista. Na zona mista, e ele fala se ele quiser. Ele não é obrigado a falar. O treinador é obrigado a falar. O teu tempo era no vestiário, todo mundo entrava e o microfone... Não, meu tempo era acabava o jogo. Acabava o jogo no estádio Beira-Rio, entrava as rádios e já... Pegava todo mundo, sim. Isso, entendeu? Não dava nem tempo de combinar o que vai falar. Não tinha que... Entendeu? Então era diferente. A responsabilidade do jogador era maior. Hoje o jogador fala se ele quiser no Instagram dele. Sim. Aí ele vai pra casa, daí ele pensa no que ele falou, daí ele bota uma nota, daí tem uma assessoria de imprensa, tem aquela coisa toda. Daí ele tem que ir politicamente correto, aquela coisa toda. E antigamente não era assim, né? O futebol modernizou muito, mudou muito. Uns 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos, vai. Era totalmente diferente. Quando tu jogava, tu pegava Romário, Edmundo, os caras que falavam... E se garantiu depois também, né? Tu mesmo. Não, e depois assim, a gente ia para um Grenal, por exemplo, eu cansei de apostar Grenal com o Darley. Mentira, Sim, me conta. Várias vezes a gente apostava uma janta, apostava a entrada, quem ia pagar a conta no pagode depois à noite, aquela coisa toda. Entendeu? Como assim? E quem pagou mais? Não, eu perdi algumas, ganhei umas, até porque na minha época Grenal era assim. Você perdia 2, ganhava 2, empatava 1. Tá, mas isso aí ia pra jantar depois todo mundo Sim, junto? já cansei de jogar um Grenal, por exemplo, deu uma briga generalizada, né? E acho que até foi uma briga que o Ricardo deu uma cotovelada no supercílio do Paulo Nunes. Sim, famoso. Abriu uma briga generalizada. Generalizado. O pau comeu pra tudo que é lado. E de noite tinha um pagode que nós íamos domingo à noite, né? Queria encontrar lá os jogadores do Grêmio e do Internacional, estavam lá. Onde que era o pagode? Ali na Stuttgart. Olha. Entendeu? E nós para falar, nós não falávamos Stuttgart, nós falávamos, vamos para Alemanha hoje. Foi a Berlim também. Depois foi a Berlim. Antes era Berlim. Antes era Berlim. Antes era Berlim. Era a Berlim que nós íamos, não era Stuttgart. Depois virou Stuttgart. Primeiro era Berlim. Daí nós, para não falar Berlim, nós falava Alemanha. Vamos se encontrar na Alemanha hoje. Era a época que estourou o Jorge Benjó, Raça Negra, aquela... Eu me lembro. Você é desse tempo, Leandro? Eu sou desse tempo. Eu tenho uma passagem gloriosa da Berlim. E aí a gente ia lá depois do jogo e aí tava todo mundo lá. Tava Paulo Nunes, tava o Darley, tava eu, tava o Kaique. Não, acredito. Paulo Nunes tava lá. Tava o Leandro Machado. O Leandro Machado, o Narigudo. Cara, tava, sabe, todo mundo. E aí nós... Perdi ou ganhava, você Fabinho, o Pingo. Cara, daí, tá, calma, pô, mas tu pegou pesado e tal. Sabe, mas tinha um respeito. Sim. Isso era legal. A gente, dentro do campo, o pau quebrava. Sim. Mas quando a gente se encontrava numa entrevista, a gente se encontrava num programa de televisão, de rádio, ou um próprio pagode, um sertanejo, um restaurante, sempre tinha um respeito muito grande, sabe? Os jogadores se respeitavam.
né? Então Tu acha que isso mudou hoje? Eu acho que hoje o jogador hoje na verdade ele vive dentro de Uma bolha. uma caixinha de vidro quase, né? Ele é intocável, parece. Sim, pro público, para jornalista, para por exemplo, torcedor, sim. por exemplo, hoje o jogador de futebol ele não vai no supermercado fazer compra. O O Soares Soares vai. vai. Vai, foi lá no O Valência também vai. Sim. Já foi Nosso- também. Mas pra te ver como é que é. Mas hoje os jogadores do Grêmio... Não, mas aí Aí virou viraliza. Sim, Aí é um viraliza. feito daí. É um aí feito. na minha época era normal. Sim. Eu ia lá fazer compras no mercado. Eu ia. Aí o caixa, nós ganhássemos um Grenal, eu já não ia. Tinha que segurar. Pra ganhar um Grenal, nós ia. Empatar um Grenal, ganhar do Palmeiras, ganhar do Flamengo. Então, sabe? Mas hoje você não vê o jogador de futebol. E tu vai no restante. supermercado, Argel? Eu vou. Vai. Eu vou. E uma coisa que eu gosto. Eu gosto do supermercado, eu gosto de ir no açougue. Aí eu gosto de comprar vinho. Vinho é bom. Aí eu vou lá escolher os meus vinhos, tá? Vejo, pá. Gosto de comprar carne que eu vou assar, tal. Gosto de ir no supermercado, principalmente quando eu tô parado. Que agora eu tô parado aí, vai fazer 3 meses. E aí eu tenho tempo pra fazer essas coisas. Gosto de caminhar com o meu cachorro, gosto... Eu O curto. teu cachorro que tem o nome de... Belo. Por quê mesmo? Belo do Pagode. A minha filha comprou ele já faz 5 anos. É o primeiro cachorro e o único que eu vou ter. É isso até... Porque Até cachorro... vira o próximo. Cachorro, ele é muito querido, ele te dá, mas há um trabalho danado. Ah, sim, tu tem que sair E é mais mais- sempre, né? E é mais um filho que você tem. Sim. Gato é mais Custo, fácil nesse ponto. Porque é caro. É caro? E o Belo tem 32 quilos. É um cachorro. Meu amigo. Ele é um cachorro, então tem que ter uma pessoa pra passear com ele todo dia, de segunda Sim. a sexta. Sim. Aí o saco de ração dele é 250 conto. E a ração light. Vila. Aí tu manda ele tomar banho a 50 pau, tem que escovar os dentes. Mas tá barato esse teu banho. Aí eu digo assim, pô, mas que Ele cachorro. nem vê a conta. Daí eu digo assim, mas que cachorro é esse? E o engraçado é que a minha filha pegou ele, né? E ela nunca cuidou, Mas é assim, sabe? é assim. Daí quem cuida, eu digo, não, pera. Daí pra mim sair, aí eu tenho, pá, onde é que vamos deixar o Belo? Aí eu tive que construir um canil na casa da funcionária que trabalha comigo já há 15 anos, Pra deixar ele lá com pra deixar o Belo lá nos fins de semana quando eu não tô em casa. Quando eu saio, porque geralmente fim de semana eu saio, eu vou pra praia, eu vou pra Floripa. É um neném, né? Tem que deixar ou levar junto ou deixar em algum lugar. E é uma responsabilidade, porque, pô, é um bicho que tu se apega. Ah, Mas o sim. filho te enrola. Eu tenho 2 cachorros e 5 gatos. Tu acha que minha filha cuidou alguma vez deles? É o trouxa que cuida sempre. Mas Eu que passei, eu compro ração. Mas, eu todos, limpo mas por cocô. isso que é o primeiro e o último que eu tenho. Mas o começo foi muito difícil, porque o Belo mordia tudo. Ah, sim. Ah, é. Destruiu o início, apartamento. filhote, né? Depois eu contratei um adestrador, o cara foi isso, eu fiz, daí faz aquela... Educou o Belo. Daí faz manda fazer uma vasectomia nele, aquele negócio todo, aí ele se acalma também um pouco, e aí tu vai, sabe? Aí o cachorro vai, mas é uma responsabilidade, porque é um... Vasectomia, no caso, tu castrou o cachorro. Castrou o cachorro, isso. E aí é um bichinho que tu precisa de... E ele precisa de carinho. E o meu, sim. agora... Sim. Eu fiquei 1 ano e 3 meses em Portugal. Quando eu cheguei em casa, 1 ano direto, que eu fiquei 1 ano sem vir a Porto Alegre, o meu filho e minha filha me deram um abraço. Mas a festa que o Belo fez. Rapaz. Tu ganhou um tapinha nas Daí- costas. aí eu falei assim, filhos, agora eu verdade. vi quem gosta de mim em casa. Mas ele não parava, ele achou que eu tinha morrido, acho. Eu? 1 ano, pô. 1 ano sem me ver, ele falou, Não se morreu. beijou, não se beijou quando chegou? Não, mas ele me abraçava, ele me pegava. Bom, eu tenho um vídeo aí. Se eu tivesse até o vídeo aqui, a minha mulher filmando. Putz, ele fez uma festa. Entendeu? Então, e a gente se apega. Imagina, hoje eu tô com ele. Senta, Bela. Ele senta. Dá pata, Bela, dá pata. Eu vou caminhar com ele no parcão, por exemplo. Todos os cachorros vão com a coleira comigo. Ele vai do lado. Sem coleira. Sem coleira. Adestradinho. Aí eu vou passar aí a guete, paro. Os carros passam. Ai, que Vamos, Belo. Aí ele vai. Para, Belo. Aí os carros passam. Ele vai de novo. Tu nunca confundiu o Belo com o nome dos teus filhos, assim, sem querer? Alguma coisa? Chamar o filho com o Fulano, nome de Beltrano, Belo. Cicrano. Tu chama O Be- Eu chamo, às vezes eu chamo. Não, o Belo, o Belo, ele já é um da família, assim, né? O cão é Tá, mas quando tu vai chamar a tua filha, como é que é o nome da tua filha? Andressa. Andressa. Não sai às vezes? Não, Bela? não, Não, não. Não, eu só pergunto Só pra o Gagá que eu lembro. eu só pergunto pra ela, porque geralmente eu ligo pra ela e digo assim, filha, deu a comida pro Belo? Ah, papai, esqueci. Eu falei, mas você comeu, né? Óbvio, Bela. Então vai lá. Isso já é 8 horas da noite. Ela tá preocupada com a saúde mental das pessoas. eu acho. E meu filho, eu tenho um menino de 20 anos, o Andrés, que tá fazendo economia financeira na PUC também. Andrés, reparou? Andressa. Andrés Por que e Andressa? Andressa. Porque a minha filha era Andressa
E meu nome era pra ser André. Ah, E aí eu por que Argel? E aí meu pai acabou colocando... na verdade, o meu nome mesmo é Argélico. Argélico, É sim. isso. E aí um treinador na base falou assim pra mim, um treinador meu disse assim pra mim, eu comecei a jogar lá em Santa Rosa, com esse nome aí, Argélico, tu não vai jogar em lugar nenhum. Ah, obrigada, parceiro. Tu disse. E é verdade. Daí botou Argel. Pô, Argel me salvou a pátria, né? Mas se hoje tem jogador teu que é argélico, que é jovem, assim, tu diz pra ele também, pra Troca o nome? botar um apelido aí? Mas Vários... não deve ter outro Argélico, né? Não. Vários jogadores que eu já participei, jogadores que a gente mudou o nome. É mesmo? Conta, Um exemplo? conta. Às vezes era Bruno Cabeção, Bruno não sei o quê. Eu digo, como é teu nome? Não, meu nome é Bruno Vinícius. Eu falei, pô, Bruno Vinícius? Bonito nome. Pô. Volante, Bruno Vinícius. O cara deu 1,85 m. Não, teu nome vai ser Bruno Vinícius. Bruno Cabeção não dá. Bruno Cabeção, pô, tá de brincadeira. Ah, mas o Inter teve uma história curiosa de um jogador que quem era? Que na base chamavam ele de Pantera. Aí ele subiu, O Ferrarese? o Ferrarese. Ferrarese. Mas Não. foi jogador. Sim, foi Foi jogador. do Argel. E o Ferrarese, olha o sobrenome, Ferrarese. Pô, nome bonito. Aí chamava ele de Pantera. Não. Não, Pantera não, pô. Não, aí não dá. Aí ele fazia gol e imitava uma Pantera. É verdade. Ele tinha até uma pantera desenhada aqui na mão. Eu lembro. Aí eu sei que tiraram a Pantera. e- Aliás, o Argel falou em Santa Rosa. Ele subiu comigo. Ele subiu Sim, sim. Depois tem uma perguntinha sobre a base do Inter, eu queria perguntar pra ti. Então, Mas só, não, é só um breve parênteses sobre Santa Rosa, né? Xuxa, Tafarel, Argel, só tem gente famosa em Meu Santa Rosa. Deus, é Roberto O que tem em Roberto Santa Gaúcho. Rosa? Roberto Gaúcho também é de lá. É, Roberto também é de lá. O que tem em Santa Rosa aqui? Só tem gente famosa. Água é boa. Água. Santa Rosa é uma cidade que, pro futebol, né? Pro futebol sempre foi muito importante. O Dínamo de Santa Rosa, né? Joguei no Dínamo de Santa Rosa. Ainda existe o Dínamo? Não, agora é Juventus de Santa Rosa. Juventus de Santa Mas Rosa. ainda existe. O Dínamo jogou a segunda divisão, né? Do Campeonato Gaúcho. Jogou a primeira divisão do Campeonato Gaúcho também há alguns anos. Né? E sempre teve times bons. E assim, o pessoal que se destacou muito, o Barão é de lá. Barão. Né? O centroavante Barão também é de lá. Jogou no Japão há muito tempo, jogou no Inter. Começou na base do Inter junto comigo. Jogou em alguns clubes brasileiros, mas fez uma carreira de 12 anos no Japão. Hoje está de volta em Santa Rosa. Então é uma cidade que gosta muito de futebol. Né? É uma cidade assim, colonização alemã, muito gremista. Muito gremista, né? Tem mais gremista do que colorado. Eu sempre digo isso, os alemãos são gremistas e os gringos são colorados. Da onde que saiu o Argel Colorado? Família? Não, minha família é bem dividida, né? Bem dividida. Tanto que minha filha é gremista. Não é possível. Sim, minha filha é gremista. Mas tua mulher é gremista? Minha mulher Minha mulher fica em cima do muro, não Não é possível. meu sogro é gremista, né? O meu irmão é colorado, meu avô é colorado, meu E o pai Andrés. meu pai é gremista, o Andrés é colorado. Sofre. Então pegando a fase aí braba. Voltou a fase braba. Voltamos à fase braba. O último título foi comigo, né? Em 2016. Sim. Ah, Recopa? Eu acho. Não, Gauchão? Recopa não, Gauchão. Gauchão. Mas ganhou também a Recopa Copa Gaúcha, Ganha, né? lá no Passo da Areia. Isso. Despedida do Alisson. do Alessandro. Ah, isso. Futebol é difícil, né? Futebol, entendeu? Parece ser fácil, né? E o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Gaúcho não vale pra quem não ganha. Pra quem ganha, vale pra caramba. Tu te sente um pouco injustiçado pelo Inter, assim? Jamais. Eu injustiçado pelo Inter? Jamais. Vamos lá. O Inter me deu a oportunidade de me tornar profissional. Morei 6 anos embaixo da arquibancada do Inter. Cheguei em Porto Alegre em 1988 com um t-shirt no pé, uma calça jeans e um sonho de jogar futebol. O Inter... Quem contou a história do Argel que ele dormia no... O Inter O Lisca! O Inter me proporcionou tudo. O futebol me deu tudo. Meu pai era mecânico, minha mãe era faxineira. Eu, 2º grau incompleto. Né? Minha melhor nota era educação física. Entendeu? Mas tinha vontade da vida. E aí o Internacional me abriu as portas. E a coisa aconteceu no Internacional assim muito rapidamente. Tu é grato, então. Mas, imagina, eu acho que é poucos. Eu fui campeão como torcedor. Torcedor sempre é campeão. Fui campeão como jogador.
E fui campeão como treinador. Isso para mim é um orgulho muito grande. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Internacional. Sou colorado. Sempre vou torcer. Aqui você é vermelho, eu sou azul, eu sou vermelho. Não treinaria o Grêmio? Nunca, jamais. Já recebeu proposta? Já, nunca. Nunca se falou. Olha, acho que antes de eu trabalhar no Internacional se falou. Antes de eu trabalhar. Quando eu estava no Figueirense, né? Se falou bastante. 2004? 2004, não, perdão, 2014? 2000 não, foi 2013, 2012 aí. Quando eu estava no Figueirense, 2013. Se falou algumas vezes na imprensa aqui. Mas tu não queria? Nunca chegou um convite. Mas pra dar uma pensadinha não, sobre o valor. Mas não iria porque o futebol é muita paixão, né? É a mesma coisa que o Renato. Imagina como é que o Renato vai trabalhar no Inter. Primeiro jogo que ele perde, os caras vão chamar ele de gremista. Imagina eu. Então, entendeu? Então, você é identificado, mas eu nunca tive vergonha de falar isso. Tem treinadores que... que não falam, exato. Uma coisa que me surpreendeu aqui, que mudou nos últimos 30 anos aqui na comunicação do Estado, tinha um monte da imprensa que tu sabia que era colorado e que era gremista, mas ninguém assumia. A pandemia tirou as pessoas de dentro do armário. Agora tá uma moda. Comunicador identificado com o Grêmio. Comunicador identificado com o Inter. Até o Leandro. Eu vi. 16, a última vez, o Leandro era isentão. Não, mas eu acho legal isso. Agora ele saiu do armário. Eu acho legal isso. Mas eu fiz isso com 16 anos. Eu fiz isso há 30 anos atrás. Eu falei, eu nunca vou jogar no Grêmio. Eu nunca vou trabalhar no Grêmio. Eu nunca vou ser treinador do Grêmio. Nem eles vão me querer, nem eu vou querer ir pra lá. Há 30 anos você falar isso? Eu fui muito condenado. Aqui quando eu tinha 17, e o Leandro e o Bez lembram disso. 17, 18 anos. Até porque eu não era nascida nessa com 17, 18 anos eu era capitão do Internacional. Numa fase braba. Ele sempre foi um cara de personalidade. Que o salário a cada 90 dias pagava 30. Sempre, né? Entendeu? De chegar final do ano e a gente se reunir, eu, Caíco, o André, o Anderson, o Leandro, e falar assim, paga o pessoal que é de fora. E nós somos garotada, não tinha família, não tinha nada. Dá um vale pra nós aí, quando nós voltar em janeiro vocês pagam. Era assim, férias, era assim. Era assim, né? Era assim. A gente, por quê? Porque a gente veio da base do Internacional, a gente veio da concentração do Inter. A gente, imagina, eu morei na época do Internacional que a gente ia fazer o jantar às 6 horas da tarde e só ia comer no outro dia às 8 horas da manhã. Quem morava na concentração. Imagina um garoto com 14 anos, 15 anos que precisa. Né? E nesse meio tempo eu treinava, um desgaste enlouquecido. Eu estudava ainda no Presidente Roosevelt, fazendo o primeiro ano do segundo grau. E aí chegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tomava um litro de água e ia dormir. Para não passar fome. Não, porque não tinha condição. Então a condição era muito precária naquela altura. Não é as concentrações que tem hoje, a base do Inter, a base do Grêmio, a base do Como Brasil. É que chamavam a base do Inter mesmo? Brasil, do Inter. Era Caverna. Caverna, isso. Caverna. Morei na Caverna há 5 anos. Caverna. Entendeu? Lá o cara tinha que ser morcego para ficar lá dentro. Era duro, meu amigo, não era fácil. E era toda a imposição. Claro que para mim as coisas aconteceram muito rapidamente, porque eu cheguei no Internacional, 2 meses depois eu estava sendo convocado para a seleção brasileira sub-15. Isso que é, né? 90 já. 89, 90. Eu cheguei no Inter em 89. E aí em 89 mesmo, 2 meses depois eu fui convocado para a seleção brasileira, sub-15. Pô. E aí eu não parei mais. Aí eu jogava mais na seleção brasileira do que no Inter. Daí as pessoas falaram, a base, os diretores, não, o Argel vai ser igual o Pedro Verdun, só joga na seleção brasileira. No Inter nunca joga. Aí um dia, de tanto eles falar isso, eu reuni os diretores e eu já era líder, já era de falar mesmo, de dizer, eu não tinha muita... Filtro. Não tinha muita papa na língua, não. O que eu pensava, eu falava e não tinha conversa, até porque eu me garantia dentro do campo. Sim. Então quando você se garante dentro do campo, você pode falar o que tu quer. E aí um dia eu falei, o problema é que, sabe por que vocês falam que eu nunca vou jogar no profissional do Internacional? Porque vocês nunca me colocaram. Eu nunca tive a oportunidade. Deixa eu entrar e jogar 3 jogos aí que eu nunca mais saio. Isso que uns 17 anos já? 17 anos. Sempre foi. Isso. E aí o seu N. Andrade, que na verdade quem me subiu pro profissional foi o Antônio Lopes. E aí quem me botou jogar foi o seu N. Andrade. Aí nós fomos pra seleção. Lopes 93 daí. Isso.
Não, 9-2. 9-2, você pegou o Lopes já? 9-2, né? Eu já participei daquele grupo da Copa Da do Copa do Brasil. Brasil. Isso, já participava daquele grupo. Não era titular, né? Eu era um dos reservas. Tu, Anderson, Caíco, que Isso, subiram, Caíco. né? E eu, Anderson e o Caíco. Vocês três, né? Na Copa de 90 e... na Copa do Brasil 92. E a zaga titular era o Célio Silva e Pinga. No ano seguinte, vende-se o Célio O Silva. Célio sai pro Corinthians, né? Não, pro Cães da França. Ah, foi pra França primeiro. Depois volta pro Corinthians. Um caminhão de dinheiro foi vendido. E aí eu volto à seleção, campeão mundial de júnior, 93. E aí já começo a jogar no time principal. E aí Só foi. as coisas aconteceram muito rapidamente, né? Aí fomos campeão gaúcho, né? Era uma fase difícil do Internacional naquela altura, né? O Internacional Cada um depoimento não tinha uma condição financeira, né? O Grêmio naquela altura sempre tinha uma condição melhor, né? Mas os grenais sempre se equivalem. Sim. Era 1-1, 2-1, 1-0. Ganhava um, perdia outro, ganhava 2, perdia 2. Era uma rivalidade muito forte, sabe? Para você conseguir ganhar um jogo, ganhar um Grenal era muito difícil, porque era muito parelho. Tu ganhava um, o Grenal seguinte geralmente você perdia. Hoje tá mais disparelho, né, Argel? O que tu acha? Eu acho que teve fases. Mental? Eu acho que teve fase. Teve fase que desemparelhou. Teve fase que o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada. Sim. E agora tá o Inter aí já há 8 anos, 9 anos sem ganhar nada. E Grenais, então... Tem que achar alguém pra fazer a valsa, como o Sacha fez. Só Deus Abriu o portal. Então Grenais já faz tempo, né? Sim. Por exemplo, o Eduardo Cudê jogou 5 Grenais e não ganhou nenhum. Isso é ruim pro treinador. Vai pesando, né? Não, vai pesando porque cria um clima muito negativo dentro do ambiente de trabalho, principalmente numa semana de Grenal. E isso respinga. Né? É a mesma coisa que você jogar com um goleiro que nunca ganhou Grenal. Tinha uma máxima aqui no Rio Grande do Sul, muito tempo atrás, que o centroavante bom era aquele que fazia gol em Grenal. Sim. O Christian tava aqui com a gente. O centroavante bom tinha que fazer gol em Grenal. Se não fizesse gol em Grenal, esquece. Podia fazer contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Flamengo, contra quem quisesse. O Guerreiro saiu daqui sem fazer gol em Grenal. Isso. Grenal, tu tinha que fazer gol em Grenal. O goleiro era a mesma coisa. Goleiro em Grenal Que falhasse, tava morto. tinha que pegar um pênalti, tinha que fazer um... O Darley sempre foi um jogador que sempre teve... teve muitos grandes jogos em Grenais. Estrela em Grenal, né? Teve estrela em Grenal. Falhou algumas vezes, mas teve mais ganhou do que perdeu e foi mais decisivo. Né? Então isso pesa bastante. Isso pesa. O clássico Grenal é um clássico que vai pesando e cada ano vai passando. E isso eu acho que é fases que existem, tanto no Grêmio como no Internacional. O Grêmio ficou aí 15 anos sem ganhar nada. Mas por falar em fase, porque tu chega no Inter em 2015 de uma forma emergencial, né, Argel? E aí, enfim, vira o ano, permanece, né, claro, faz um bom trabalho no Gauchão, ganha a Recopa Gaúcha, perde o D'Alessandro, né, o D'Alessandro vai embora. E aí a gente via que as coisas estavam começando a ficar de uma maneira um pouco estranha em 2016, né? Que tem lá nos Estados Unidos aquela ruptura, né? Entre o D'Alessandro e o Pellegrini, né? O jogador tem que jogar, não. O D'Alessandro, nossa, imagina o D'Alessandro ouvir isso, já é uma arara, né? Imagina como ficou. E eu tenho que administrar isso. Pois é, e vamos começar em 2016, quando a coisa começa a degringolar ali no Inter. Mas pelos Estados Unidos lá. Como é que foi aquela noite da D'Alessandro contra Pellegrini? Leandro, vamos fazer o seguinte. Eu acho que até a oportunidade importante, uma oportunidade boa para mim falar. Eu chego no Internacional em 2015, né? Campeonato Brasileiro. Depois de uma crise daquelas também. Depois do Internacional ter feito uma boa Libertadores da América. Sim, demite o Aguirre, perde o Grenal de 5. Isso, e perde o Grenal de 5-0. E aí nós já vimos de um trabalho de 1 ano e meio duradouro no Figueirense. Nós tínhamos ganho o Campeonato Catarinense 2014, que foi meu primeiro título como treinador. Isso é importante, eu tenho um carinho muito grande pelo Figueira. E 2015, 2014,
A gente vem no Beira-Rio e começa um primeiro tempo 2-0 pro Internacional com o Abel Braga, lembra disso? E no segundo tempo a gente virou o jogo 3-2. E isso me fortalece meu trabalho, né? E aí a gente tem um convite do Internacional. O Pellegrini vai lá em Floripa, atrás de mim, né? E me faz um convite. E era um sonho meu trabalhar no Internacional. Porque sou torcedor do clube, joguei no clube, fui campeão. Claro, era grande chance. E era grande chance da minha vida de dar o salto. Sim. Né? E naquela época os clubes estavam apostando, tanto que o Roger estava no Grêmio. Então a aposta era treinador. Né? Identificado. Jovem, Com o clube, jovem, que conhece a categoria de base, que conhece o clube, que vive o clube, né? Que seja um treinador do momento, né? Então uma safra nova, né? E aí a gente acaba chegando no Internacional. Nós pegamos o Internacional e as pessoas às vezes esquecem um pouco 2015. O Internacional era 11º colocado, 12º colocado quando a gente chegou. Faltando uma rodada para acabar o primeiro turno. E a minha estreia foi lá contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tava melhor que agora. Aí nós chegamos e a minha estreia lá contra o Cruzeiro em Belo Horizonte era o Vanderlei Luxemburgo. Depois tomar 5-0 no Grenal. Né? Como é que tava esse grupo? Cara, o grupo tava espedaçado. Tá? E aí a gente fez o simples, ajeitamos. Tá. Entendeu? E aí começamos o segundo turno. O segundo turno do Campeonato Brasileiro 2015, nós somos vice-líder. Nós só perdemos em pontos pro Corinthians. E ganhamos do Corinthians aqui 2-1 do Tite. Nós saímos perdendo 2015 do Corinthians aqui 1-0. A bola desvia. Nós arremassando o Corinthians. O cara chuta uma bola do meio de fora da área. A bola desviou no Hever e matou o Alisson. 1-0 pro Corinthians. O Corinthians era líder. Era o time do momento. Ninguém ganhava do Corinthians. E 1-0. Aí tinha uns 35 minutos do primeiro tempo e nós estávamos jogando com 3 volantes. Com o Rodrigo Dourado, o Nilton e o Wellington Martins. E 3 na frente. E aí, em uma linha de 4. E aí eu chamei o Galego, que é meu auxiliar. Eu falei assim, Galego, se é pra nós tomar 2, 3, 4 do Inter, vamos tomar. Do Corinthians hoje vamos tomar, cara. Mas nós não vamos ter medo desses caras aí. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um volante. Isso no primeiro tempo ainda? Isso, 35 do primeiro tempo. Pode procurar a ficha do jogo aí. 35 minutos do primeiro tempo eu tiro o Wellington Martins, todo mundo no estádio, ficou apavorado. Agora o Rogério tá louco, vai tomar 4, 5 do Corinthians. E eu boto o Lisandro Lopes. Litia Lopes. Bom jogador, né? Que jogador. Bom jogador, né? Isso é craque. Craque de bola ali. Craque como pessoa, craque como jogador. E falava português, falava português, né? Pô, tá doido. Cara fantástico. Cara diferenciado. Jogou no Porto, jogou no Lyon, jogou seleção argentina, jogou em tudo que é lá. Tanto que ele depois se arranca correndo do Inter depois que ele viu. Entendeu? E aí, a barca. E aí, não, ele sai no final do ano. E sai porque ele quis sair. Sim. Ele sai final do ano que nós ficamos em 5º. E aí nós ganhamos esse jogo do Corinthians, colocamos ele. Gol do aí fizemos 4, não fizemos 4, uma linha de 4, 2 volantes, 4-3-2-1 na frente. E aí nós empatamos com o Hever no segundo tempo. No primeiro tempo com gol de cabeça, 1-1. E aí voltamos pro intervalo, eu falei assim, agora eles não aguentam. No segundo tempo o Corinthians não vai aguentar a gente. E o Beira-Rio tinha 45, 50 mil pessoas, tava bufando. No segundo tempo, saiu uma bola no escanteio, o Paulão dá uma meia-lua. E até o brinco, o Paulão deu um drible do Garrincha. Mas foi tu culpado. É verdade. Aí, o Argel agora tá botando o Paulão como Garrincha. Pô, mas ele deu o drible do Garrincha. Deu o drible da vaca do Edilson. Cruzou. Puxa no primeiro pau o Vitinho e o Vitinho ameaça debater. E os 3 caras do Corinthians, esses carrinhos. E o Cássio se atira. O Vitinho só abre a perna assim, faz o corta-luz e o Valdívia vem e pum no ângulo. 2-1. E aí a gente ganhou esse jogo. E aí nós somos 5º lugar no Campeonato Brasileiro 2015. As pessoas não lembram disso. 5º lugar. Nós pegamos o time em 12º e entregamos o time em dezembro em 5º lugar do Campeonato Brasileiro. Se tivesse 6 clubes para Libertadores, nós estávamos classificados. E nós só não classificamos para Libertadores, tá? Porque nós fomos por último jogo Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, Cruzeiro treinado pelo Mano Menezes, e São Paulo e Goiás lá em Goiânia. Se o São Paulo ganha do Goiás,
o São Paulo passava nós estávamos brigando com o São Paulo. O São Paulo ficava em quarto. Se o São Paulo empata ou perde e nós ganhamos do Cruzeiro, a gente estava dentro e o São Paulo estava fora. Só que o Goiás já tinha caído. O Goiás já tinha caído para a segunda divisão. Tinha largado já. Já tinha largado. E aí nós ganhamos do Cruzeiro 2-0 aqui, fizemos a nossa parte. O jogo no mesmo horário. E o São Paulo ganhou. E aí nós ficamos aqui em quinto. E aí começamos o ano, eu tinha contrato. Né? Eu tinha contrato de mais um ano. Eu tinha feito aqueles 6, 7 meses ali. E eu tinha até o final de 2016. 31 de dezembro de 2016. E aí nós fomos para uma reunião, conversamos com a direção. A direção falou, nós temos que diminuir um pouco o nosso elenco. Nossa folha de pagamento está muito alta. Lembrando que a direção da época, Vitório Piffer, o presidente. Vitório Piffer, presidente, Afatato, Pellegrini, Jorge Macedo. Né? Era o pessoal que estava aí. E aí eu falei assim... Não vou emitir comentários jurídicos. Aí eu falei assim, eu digo, olha, o que vocês pensam? Nós não temos a Libertadores da América. Já nós temos que ganhar o Gauchão. E aí eu, como bom conhecedor do futebol gaúcho, o Gauchão é o termômetro. Se eu não ganhar o Gauchão, eu tô fora. Qualquer treinador que não ganha o Gauchão pelo Grêmio, pelo Internacional, ou ele sai ou ele tá na risca do pênalti. Né? Automaticamente a decisão sempre é com o Grêmio. Com o maior rival. E aí você tem que ganhar com o maior rival. Né? E aí a gente fez o planejamento, né? Liberamos o Dida, que era um cara caro. Tinha o Alisson, né? Liberamos o Nico Freitas. Liberamos o Lisandro Lopes, que era caro. Liberamos o Rafael Moura. Liberamos... Ah, é verdade. Fizemos uma limpa. Né? Mas ficamos com o Sacha. Renovamos o Vitinho. O Vitinho no Campeonato Brasileiro 2015 deu 27 pontos pro Internacional. Sim, era tudo gol Nós dele, ganhamos sempre. 8 partidas de 1-0 no Sempre gol 2015, gol dele. Inclusive o Grenal. Uhum. Depois do 5-0, nós tivemos o Grenal no Beira-Rio. E até o presidente Vitória falou assim, Argel, eu só quero que tu ganhe o Grenal. Eu falei, o Grenal a gente vai ganhar, eu só quero saber de quanto. Porque é impossível não ganhar o Grenal, depois de 5-0. Nós fomos pro Grenal, eu só peguei as manchetes. É isso Botou que na eu queria parede? saber, conta. Eu só peguei as manchetes do jornal, do vestiário do Grêmio, o foto, aquele negócio todo, os caras tudo assim, né? Os cronistas, o pessoal, né, da imprensa. Os colunistas, que tinha uns que eram gremistas naquela altura, que hoje eles... Eram isentos, e aí... Naquela época eles eram isentos, hoje eles hoje são são gremistas. comunicador gremista. E aí eu peguei a carinha deles, botei a fala deles, botei a manchete, a matéria. Bom, fiz Isso tudo no vestiário. isso tudo na palestra antes do jogo. No hotel. No hotel. Ali no hotel, antes de chegar no Beira-Rio. Millennium. Millennium. Antigo Isso. Millennium. Fizemos isso. Aí, pra deixar os caras mais furiosos ainda, mais louco, aí eu digo assim, bom, agora é o seguinte, chamei a Paty, que é a nossa psicóloga, sensacional. Falei, Paty, tu vai arrumar um outro ônibus do Inter, e aí tu vai convidar toda a família. Traz mãe, nessa concentração. traz mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito, mas traz todo mundo. Quem não tiver, traz o amigo, mas ele não pode saber. Não, tá bom. Aí eu fiquei na pré-eleição, fizemos uma pré-eleição, 20 minutos, 25, que é o tempo que eu falo. Explica, tal, escalação, né? Nossa forma de jogar, aquela coisa toda. Qual é o tipo de marcação que a gente vai fazer, tal. Quando a gente tá atacando, quando tá defendendo. E aí, eu falei assim, Galego, pro meu auxiliar, falei, Galego, quando eu te dar um sinal, tu sai. E aí eu vou botar essa parte motivacional, que sempre tem na pré-eleição. No final da pré-eleição, você passa uma parte motivacional. Às vezes é um vídeo, às vezes é uma fala tua, às vezes é um momento que já viveu com aquele grupo. E aí eu disse assim pra eles, mas tu via no olho dos caras assim que eles estavam querendo porque, pô, pra eles, Alisson, o goleiro de seleção brasileira tava engasgado, né? Sacha, Valdívia, Vitinho, os caras, vai dizer, pô, tomamos 5-0 dos caras. Então, no mínimo, nós temos que ter a obrigação de ganhar o jogo. E aí, no final da pré-eleição, eu falei assim pra eles, eu falei, vocês não têm que ganhar o jogo por mim, porque eu nem tava aqui. Eu me dói como colorado, porque é o nosso maior rival e eu imagino quem esteve aqui, tomar de 5-0, e vocês estiveram aqui. Mas eu só queria que vocês jogassem pelas pessoas
que tiveram com vocês depois desse jogo. Porque antes do Grenal tava todo mundo com vocês. Depois do Grenal de 5-0, só a família de vocês, ninguém mais. E eu falei, Paty, pode abrir a porta aí. Meu Deus! E aí começou a entrar as mulheres, os filhos, o pai, a mãe. E aí foi uma choradeira total. Não, eu já tô quase chorando. Aí foi uma choradeira total. Que daí o pessoal, sabe, eu digo, ó, aí juntamos todo mundo. Joguem por eles. Esse cara eu digo, ó, vocês têm que jogar por eles, não por mim. Eu não tava aqui. Tá? Mas se perguntar pra mim, tô puto, por causa de tomar assim. Como torcedor, tô muito brabo. Entendeu? Então você tem que jogar por esse pessoal. Entendeu? E agora nós vamos junto. Vai um ônibus nosso, da delegação, e um ônibus da família, um atrás do outro. E foi o que aconteceu. Tu lembra disso? Lembro. Nós saímos. E aí eu lembro que eu cheguei no Beira-Rio. E aí o presidente não tinha ido na pré-eleição. O presidente ia, às vezes não ia. Ai, no Grenal ele não foi. Ele não ia. Não, ele não ia até pra deixar, sabe? Sim. Pra deixar menos um pouco. tenso. Isso, entendeu? Então, mas não era sempre que ele ia. E ele perguntou, e aí, como é que foi, Argel? Vamos ganhar? Eu falei, presidente, ganhar eu sei que nós vamos ganhar. A minha única dúvida é saber de quanto. E ele falou assim, tá confiante, né? Tá confiante, né? Ele falou assim. Eu falei, sim, confiante. Eu falei, impossível nós não ganhar. Eu falei, não esquece. Aí eu falei pra Paty até. Paty, ela falou assim, Argel, porque a Paty sempre me dava o... Paty é assistente social do Isso. Inter. Isso. É psicóloga. Paty Vasconcelos. Isso. E a Paty me dava sempre o time, como é que tava o grupo. Eu falei, Argel, os caras tão... Não precisa falar mais nada. E aí fomos pro jogo, foi um massacre. Foi 1-0, mas era pra ter sido... Foi 1-0, 2, 3 bolas no travessão. O Inter tava engasgado, né? Então... E aí foi um Grenal importante, porque depois do 5-0 era Uma virada de chave. Era uma virada de chave. E eu sempre digo isso. Eu fiz 3 Grenais no Internacional como treinador. Eu ganhei um de 1-0, perdi um de 1-0 e empatei outro de 0-0. Então, esse é o equilíbrio de Grenal. O treinador tem que ter isso. Isso é um handicap pro treinador. E o que se perdeu, já depois disso? Que o Inter cai? Eu acho que aí depois que nós montamos o time, fizemos um time mais barato. E aí teve aquela complicação lá Na Florida na Florida Cup. Cup. O Internacional foi fazer a pré-temporada com o Pateta. Foi espetacular aquilo lá. Não, eu tava lá. Foi pro muito repórter que foi, forte. pra mim que ficou aqui. Isso é dor de cotovelo de gremista. Enquanto nós íamos pra A fora. primeira foi muito Ou boa. de jornalista que ficou, que não foi. Eu só digo isso. Isso é dor de secador. Porque, cara, nós somos pra Florida Cup. Tá? O Grêmio foi pra Gramado. Beleza? Nós vamos pra Florida Cup. Nós somos treinar num centro de treinamento top. Tá nós treinando, ESPN, sim. tá o Bayer Leverkusen, tá o Shakhtar Donetsk, tá o Fluminense, tá o Stuttgart da Alemanha. Pô, só time top. Sabe? Foi um negócio... Imagina, nosso primeiro jogo... Foi muito legal. Nosso primeiro jogo, nosso Bayer Leverkusen e Inter. E os caras na meia da temporada e nós começando a temporada. Primeiro tempo 2-0 pra nós e fora os ameaços. Ai, adoro Argel. 2-0 pra nós. Acabou o primeiro tempo 2-0 e o Titiarito aqui, ele falou assim, pô, mas os times aí tá o quê? Os caras tão... Porra. Aí no segundo tempo nós colocamos outro time, Sim. tiramos os 11, colocamos os outros 11, né, porque tava definido. Sim. Nós tava com uma carga de trabalho forte em cima disso. Né, o Hélio Carraveta tava junto com a gente, o João, o Goulart, o Odair era o auxiliar também da casa. O André Doria era auxiliar da casa também. E aí nós tínhamos um planejamento. Disse, não, vamos jogar 45. Esses caras podem aguentar 45. Pô, mas 45, o D'Alessandro ele espumava 45, ele tava... Tanto que ele queria voltar pro segundo tempo. Eu falei, não, Gringo, calma que o planejamento é só 45. Calma, nós estamos 15 dias, nós não temos 10 dias de treino. Sim, foi início de janeiro. E aí fizemos uma pré-temporada legal, depois ganhamos do Fluminense. Aí nós fizemos um grande jogo contra o Fluminense. E o Fluminense, pô, com o Fred, com o Henrique Dourado. Pô, o time do Fluminense era bom. Era bom, sim. O Eduardo Batista era o treinador do Fluminense. E, pô, o time do Fluminense era um time cascudo. Time estofo. E nós, em Miami, foi o jogo. Em Fort Lauderdale. Isso. Ganhamos do Fluminense. E o Inter jogou fino. Nós jogamos muito bem. Fino da bola. Pô, o Sacha, o Voitinho, o Valdívia. Nossa, eles estavam voando. O Alisson bem, o Williams não tinha ido embora ainda. Lateral direito. Tava voando, o time tava... O time tá... E aí voltamos, começamos o Campeonato Gaúcho e começamos aquela... Tá, mas peraí. O D'Alessandro e o Pellegrini.
Aí acaba o jogo. Acabou o jogo. O Entre o Fluminense. bastidor, a gente quer o bastidor. Entre o Fluminense. Aí acabou o jogo. Até pegar uma aguinha. Acabou o jogo. E até a pergunta que a gente fez pro Alessandro, que na saída de campo a gente pegou ele, era sobre acho que a Copa Sul Minas tá para voltar, eu acho. É que vocês também, vocês são, sabe? Vocês são advogado do diabo. Vocês fizeram a coletiva com o Pellegrini, né? E aí o Pellegrini falou isso, porque primeiro... Foram tudo falar pro Isso, D'Alessandro. e aí foram falar pro D'Alessandro. Repercutir. E aí foram repercutir em cima do D'Alessandro, imagina, o D'Alessandro... Mas eu acho que o D'Alessandro falou primeiro. Não. Foi o Pellegrini primeiro? Pellegrini, na verdade, primeiro falou eu. Não, mas é que a pergunta pro D'Alessandro, Rachel, começa com... Eu tinha uma outra competição que tava para surgir. Era Sul-Minas, aquela. Minas, surgiu. E aí o D'Alessandro começa, a gente perguntou, mas não é muito pesado, né? Começo de temporada, enfim, e o D'Alessandro começa, não acredito, D'Alessandro, e daqui a pouco Não, mas foi primeiro, foi assim. Eu falo. Não, então foi depois, porque o D'Alessandro dá opinião e o Pellegrini fala... Isso aí, então, isso aí, tem razão. O D'Alessandro reclama aqui no calendário e a gente vai no Pellegrini, e aí o Pellegrini vem e dá jogador tem que jogar. Isso. E aí, pô, e aí eu saio da coletiva e dali a pouco dá uma confusão do caramba. Sim, foi um troço louco. E uma coisa que eu tinha combinado com os jogadores, que o jogo acabou à noite, Era noite. Era umas 8 horas da noite. E aí eu falei pra eles, e o Galego chegou pra mim e falou assim, Argel, os caras... Deu merda. Não, os caras vão querer sair, meu. Em Miami. Tu não deu nenhuma folga, pô. Os caras vão querer dar uma... Fort Lauderdale. Miami, do lado, 10 quilômetros. Os caras vão querer sair, os caras estão tudo... Eu digo, ó, o Galego, chama os cabeças aí, o Paulão, o Hernando, o Alisson, o D'Alessandro e tal. Entendeu? O Sacha. Aí eu digo assim, ó, chama eles o seguinte... Nós temos ganhado o Fluminense. E ganhando tá liberado. Se vocês ganharem o Fluminense, nós só ia viajar no outro dia à noite. 10 horas da noite. Nós saímos nosso voo de lá. E isso era 8 horas na... Uhum. E eu saio do hotel, vejo um monte de Mercedes parado, Mercedes, BMW. Eu digo, mas o que é todos esses carros parados aí? Daí o nosso segurança falou assim, não, isso aí é os Uber. Nem sabia o que era Uber, né? Eu digo, pá, mas Uber? Pô, mas aqui o Uber é bom, hein? Aqui nos Estados Unidos. mas aqui nos Estados Unidos o Uber é bom. E tá, mas o quê? Não, isso aí estão esperando. Estão esperando os jogadores. Eu falei, pô, mas então... Olha, já estão confiando que vão ganhar o jogo mesmo. Aí conversei com eles, eu falei, ó, avisa eles. Eu vou liberar se a gente ganhar o jogo. Se não ganhar, esquece. Esquece porque eu vou ser cobrado pela diretoria. Aí ganhamos o jogo, fizemos um grande jogo Fluminense. E eles saíram. Não, aí deu esse problema do... Eu saio e vejo essa confusão. Daí eu chamei o Dali, falei, Dali, eu já não aguento mais. Eu falei, Dali, calma. Ele tá calma. Tá calma, nós fizemos um puta de um jogo. Pô, contra um adversário de peso. Pô, vamos saborear essa vitória. Vocês já deixaram todos os carros prontinhos lá, os Uber prontinhos pra vocês sair, pra jantar, pra vocês dar uma volta em Miami, vocês estão liberados, pra tomar um vinho, comer uma carne e tal, e amanhã vocês voltam pro hotel. Tá? E aí daí disse pra eles, olha, pelo amor de Deus, não se bebe em confusão. Vocês têm o nome a zelar cada um de vocês. Falei, porque tem que falar isso pro jogador. Isso, a gente tem que orientar eles. Digo, vocês estão num país que aqui não é Brasil, velho. Entendeu? Vocês fazem alguma coisa aqui, não vão me dirigir carro, porque daqui a pouco tem uma blitz aqui, pega você. Não, todos eles saíram de Uber. Digo, pô, que bom, já é bom. Digo, não fazem confusão, não arrumam rolo com ninguém, porque todo mundo conhece vocês aqui. Tinha muita gente, tinha muitos colorados lá também. Sim. Tinha muita gente, porque tinha vários times brasileiros. O Atlético Mineiro tava lá, o São Paulo tava lá. Então, e aí essa confusão. Não, eu vou me embora, porque eu não aguento mais. Eu digo, não, calma, Dali. Calma. Eu falei, cara, calma. Daí eu cheguei no hotel, fui conversando. Daí o Pellegrini tava, porque eu não sou cara. Eu digo, Pellegrini, pelo amor de Deus. Pô, eu tenho que cuidar de você agora aqui, ó, meu Deus do céu. Eu digo, cara, fizemos um puta de um jogo, cara. Tu não precisa falar isso, cara. Sabe o que os caras da imprensa pegaram? Foram lá e falaram pro D'Alessandro que tu tinha falado. Não, vocês repercutiram, normal. Trabalho de vocês. Culpa do Leandro. Normal. A imprensa é advogado do diabo, filho. Ela vai lá, ela quer cutucar, ela quer confusão. Não se falou do jogo. Não se falou mais da nossa preta. Só se falou disso. Que o D'Alessandro ia embora, que não sei o quê, que papapá, que isso e aquilo, que quebrou os pratos com o Pellegrini, que não sei o quê.
Bom, aí segura daqui, segura dali. Pá. Chegamos em Porto Alegre. Aí demos uma folga, acho que um dia e meio pro pessoal. Voltamos para preparar para Sul-Minas, né? Que ia começar. E aí o D'Alessandro chegou na minha sala. Liga, não é? Não. Ele veio na minha sala. Não, mas o nome da competição não era Sul-Minas, era Liga, Sul-Minas, não era? é, Liga Sul-Minas, Liga Sul-Minas, Liga. Campeonato da Liga. O Romildo, Tá. criou. E aí nós fizemos, Primeira Liga. É, a Primeira Liga. Isso aí, Primeira Liga. boa. Obrigado. E aí nós fizemos isso. E aí eu chego pra dar o treino. Aí o Galego falou, o D'Alessandro aí quer falar contigo. Falei, tá bom. Aí cheguei, o Dali falou, mister, eu recebi uma proposta do clube. Do River? Do River, clube do meu coração. Tá, vai jogar Libertadores da América, uma competição que eu gosto. Tá, eu não tenho mais clima pra estar aqui, entendeu? Não dá mais, eu já não aguento mais essa diretoria aí, nós já tivemos problemas, já isso, aquilo, papapá. Agora esse problema com o Pellegrini aí, não vai, nós vamos brigar. Literalmente nós vamos brigar. Ele falou, nós vamos sair no soco. E isso não vai ficar legal, nem pra ele, nem pra mim, vai ficar feio. Eu falei, ainda bem que tu pensa assim. Eu falei, que bom. Eu falei assim, o que tu quer fazer, Dali? O que tu pensa? Ele falou assim, eu penso no empréstimo. Tá, vou conversar. Então converso com o presidente. Porque ele tinha uma ligação muito boa com o presidente, com o Vitória. Ele e o Vitória se davam muito bem. O problema foi o Pellegrini. O problema dele foi com o Pellegrini, não foi com o Vitória. O Vitória tinha uma conversa. Com o Pellegrini não conseguia conversar. Porque um queria mandar mais que o outro. Entendeu? E o Argel no meio. E o jogador de futebol, num clube de futebol, o jogador ele respeita duas pessoas. Sabe quem que ele respeita? Quem paga e quem escala. Quem paga é o presidente. E quem escala é o treinador. Pode saber disso. Pode saber. Eu dificilmente falava com... Vice de futebol não presta pra nada, então. Eu dificilmente falava com o diretor de futebol. Por quê? Porque ele não vai resolver nada. Eu ia tratar uma renovação de contrato com o diretor de futebol e renovar, ele ia levar pro presidente. Então, presidente, o Argel quer tanto. Então, não, peraí. Deixa eu ir lá direto com o presidente. Eu sempre renovei meus contratos assim, com o presidente Pedro Paulo Záquia, com o José Asmus, com o Luiz Fernando Záquia, com o Nando. Eu ia lá direto, quero isso aqui. Se for isso aqui, a gente bate o martelo, senão vai dar problema. Entendeu? Senão vocês botam meu passe aí que eu vou embora. Então, e o jogador tem muito isso. Antigamente, hoje já não. Hoje se criou a figura do diretor executivo. Do executivo. Então, hoje o executivo tem poder para fazer. Mas também não decide. Não, mas tem poder. O diretor executivo, hoje remunerado, o Pellegrini não era remunerado. Não, ele era vice de futebol. Ele era vice de futebol. E esse é um cargo que só aqui no Sul tem. É só Grêmio Internacional que tem isso. Diretor do futebol depois do jogo da entrevista. Político. Mas vai falar o quê? Torcedor? O que é um diretor? Mas hoje em dia nem falam mais, né? Mas deixa quando perde. Não, fala. Quando perde não aparece, Argel. Fala. Na minha época, eu ia pra coletiva, eu e o vice-presidente de futebol. Sim. Mas ele vai lá fazer o quê? Isso é uma figura que só tem aqui no Sul. É só o Grêmio Internacional. Se tu vai nos outros centros, é o diretor executivo que fala, que é remunerado. Sim. Que aí sim é profissional e tem responsabilidade. Tá? O Pellegrini não era remunerado. Tá? Não precisa estar falando. Vocês brigaram, Argel? Não, jamais. Eu nunca tive problema com ele. Com o Pellegrini. Tá, mas então volta. Problema da Alessandro, o que acontece com aquele vestiário? Não aconteceu nada. Eles discutiram, a gente segurou. Não, assim... Não houve... Pra cair. Não, calma. Mas isso é começo do ano, tinha sido campeão. Tu já quer começar o ano caindo, tá vendo? Não. Jornalista, essa raça ela só quer contar o mal, o bem não. Nós somos campeão gaúcho. O D'Alessandro te dá a Recopa, hein? É verdade. Primeiro nós ganhamos a Recopa. Pois é, com o D'Alessandro. E aí eu comemorei a Recopa. Uma parte da imprensa aqui, o Argel tá comemorando a Recopa. O Renato comemora hoje, ó. Não, o Renato deu volta olímpica. E aí é bonito. E botou no currículo dele, daí é bonito. Mas eu ainda falo. Cara, e eu falei isso. Eu ainda falo, Argel, e aí os colegas podem ficar bravos comigo, mas eu já tem no Twitter e tudo, esse Twitter agora é X. Vai chegar o dia que o Renato vai ser aplaudido numa coletiva pelos jornalistas. Já não foi? Já. Acho que ainda não. Já vi. Mas vai chegar esse dia. Já vi. Sabe por quê? Porque o Renato fala a verdade.
O Renato é muito frontal, muito direto. Eu acho que a linha do Renato funciona. Só que ele tem que ganhar. Ele muda o foco. Não, só que ele tem que ganhar. sim. Amanda, ele precisa ganhar. Se ele não ganhar, a metralhadora tá apontada pra ele. Mas ele Sempre. também tira. Ele consegue gerir a crise. Ele é muito esperto. Ele é muito inteligente. sim. E pegou uma fase boa. Sim. O Grêmio tá ganhando há 8 anos. E o Inter há 8 anos que não ganha. Essa é a diferença. Sim, tu conseguiu perder o Gauchão pro Grêmio na segunda divisão. Isso. Tu tá entendendo? Então, sabe, vai muito de De momento, né? Aí deu esse problema, o D'Alessandro foi emprestado pro River. Resolvemos o problema. Tu perde teu capitão. Perco meu capitão. Aí eu falei, olha, eu preciso de um meia. Daí o presidente Argel. O D'Alessandro é um jogador muito caro. Precisamos segurar, Campeonato Gaúcho, papapá. Já te dei o Vitinho. Eu digo, sim, mas perdemos o Lisandro Lopes. Eu não tenho 9. Vou ter que adiantar o Sacha pra jogar de 9. Vou ter que botar o meinha lá, o Andrigo. Andrigo. Botamos o Andrigo no Campeonato Gaúcho. Perdemos um jogo no Campeonato Gaúcho. Era pra ser campeão invicto. Perdemos um jogo pro Veranópolis 2-1. Uma falha do Alisson ainda. Em casa, não foi? Em casa. Que caiu a luz umas 3 vezes. Me lembro. E tava 1-0 pra nós. Eu falei, hoje vai acontecer alguma coisa. 3 vezes caiu a luz no Beira-Rio. Eu falei, alguém tá... Tem algum ser aí do outro planeta que tá contra nós, não é possível. Agora já sempre tem um eu falei, cara, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Voltou a luz 3 vezes. Os caras empataram e no último minuto, fizeram um gol lá, o Alisson foi chutar a bola, não acertou. Tomamos gol, perdemos o gol. Perdemos o jogo 2-1. E ainda o treinador do Veranópolis era o Luiz Carlos Vinck. E o Vinck. E nós tinha jogado, eu e o Vinck tinha jogado. Nós era parceiro de quarto, joguei junto com o Vinck no Inter. Pô, o Vinck é um cara fantástico. Um cara sensacional, educado. Um dos maiores lateral direito da história do Internacional. Verdade, o Cláudio capitão. tava aqui já? Não. Já tava aqui? Não, o Cláudio ainda não tava. Não, o Cláudio... Cláudio Vinck, sim, ele tá em 2015, já Sim, tá. né? Mas ele não tava no profissional. Tava machucado, ainda. talvez. Não tava no profissional ainda. Ele tava... Acho que ele tava no time B, o Cláudio. pode ser. O Cláudio que é o... Sobrinho. Sim, sobrinho do Vinck. E aí, foi muito legal, porque, perdemos o jogo, tá? Aí chegamos à semifinal. Uhum. Uma semifinal era Inter e São José, a outra era Grêmio e Juventude. Primeiro jogo no Beira-Rio. Empatamos com São José 0-0. Pênalti pra nós, Paulão bateu, o goleiro pegou o Fábio. Muito bom goleiro, viu? Bom goleiro. Pegou. Jogo seguinte. Aí o Grêmio foi jogar contra o Juventude em Caxias. O Grêmio perdeu 2-0 pro Juventude em Caxias. Alfredo Jaconi. No sábado nós jogávamos com o São José. Nós precisávamos ganhar no gramado sintético ali. No asfalto. No gramado sintético. Minha sandália ficou cheia daquelas borrachas desgraçadas. Aí fomos jogar ali no gramado sintético. E aí ganhamos 1-0, se eu não me engano, gol do Hernando. Acho que foi do Hernando, sim. Pode ser. 1-0. Pode ser. Tamo na final. Os caras, mas não jogou bem, que isso, que aquilo. E nós tínhamos a melhor campanha, a melhor defesa, o melhor ataque, aquele negócio todo. Entendeu? Tinha jogado o Grenal do Campeonato Gaúcho na Arena, tinha empatado 0-0, e esse Grenal valeu pela Primeira Liga e pelo Campeonato Gaúcho. Mesmo, Isso aí. Tiramos o Grêmio fora também, o Grêmio saiu fora dali da Primeira Liga, naquele Grenal, que nós empatamos 0-0. Né? E aí esperamos para ver o que acontecia do Grêmio. O Grêmio acabou perdendo. O Grêmio veio para jogar com o Juventude. Uhum. E o Grêmio tá ganhando o jogo do Juventude 3-0, se eu não me engano. E o Juventude faz 3-1. E aí passa o Juventude. Parece que o Juventude jogava pelo saldo qualificado, eu acho. Não lembro. Sei que passou o Juventude. Aí fomos pra final com o Juventude. Primeiro jogo em Caxias. Um frio. Chegamos lá em Caxias, o Alex até teve um problema, passou mal à noite. O Alex, o meia. Né? Nós tínhamos o Alex. Foi o Grenal que o Ernest ficou com... Tu lembra? Lembra do Alexandre Ernest, que trabalhava com a gente? Subiu nas cabines, não foi? E disse que tinha medo de altura. Não, acho que foi no Centenário. Foi. Que é mais alto. E aí nós montamos o time com a garotada, botamos o Ailo pra jogar, botamos o Sacha como centroavante, botamos o Andrigo, né? Botamos o Arthur, lateral esquerdo, o garoto. O Arthur. Isso. Aí a zaga era o Paulão e o Hernando. O Hever já não tava mais, nós tínhamos vendido o Hever pro Flamengo, se eu não me engano. Tinha ido pro Flamengo. Ou pro Flamengo. Acho que era Flamengo. Flamengo, sim. Flamengo, isso.
E aí nós tava com o time, nós tínhamos vendido o Alisson pra Roma Sim. Sim. e tínhamos trazido o Danilo Fernandes. Sim. O Danilo Fernandes tava voando. Né? E não, o Alisson era o O goleiro. Alisson jogou. Não, o Alisson jogou. O Alisson joga a primeira do Brasileirão contra a Brasil, Chapecoense. isso. O Alisson era o depois goleiro. O Alisson ficou. Isso. O Alisson ficou, mas tava pra sair. Sim. E aí, Joga isso. pelo Brasileiro e sai. E aí ganhamos lá 1x0, gol do Sacha. E aí viemos pro Beira-Rio, ganhamos 3x0, fomos campeões. E aí começamos o Campeonato Brasileiro daquele ano, 2016. Paulão erra um pênalti na estreia também. Isso, empatamos Paulo 0x0. primeiro vai bater pênalti. Chapecoense 0x0. Empatamos... Que é o jogo que o Alisson depois Isso, empatamos... fica na trave, ele e o Muriel depois. Isso, empatamos com a Chapecoense, 0x0. Uhum. Isso. E aí fomos ao Morumbi jogar com o São Paulo. E aí ganhamos o São Paulo 2x1 no Morumbi. Tava 2x0. Gol do Sacha. E o segundo gol nosso é um passe daquele grandão, centroavante grandão, que tava no Ipiranga aqui agora, o Bruno Baio. Bruno Baio. Isso, Bruno Baio. Bruno Baio, isso. Escrevi muita matéria do Bruno Baio na base. Aí Tu fez milagre com esse time também. Aí não contratamos ninguém. O Andrigo foi escolhido o melhor Do Gauchão, camisa sim. 10 do Campeonato Gaúcho. Verdade. Começou o Campeonato Brasileiro jogando com a 10. Aí nós tínhamos um time, Lidera até a sexta rodada. lideramos até a 7ª rodada. Até a sétima. Ganhamos do Santos na Vila. Sim. Só 2 times do Ou do Internacional. Ailon, né? Só do Island. Só 2 times ganharam na Vila. O Inter do Abel e o Inter do Argel. O Abel foi 1x0 gol do Arangues. Do Arangues. E eu comigo foi 1x0 gol do Ailo. E aí nós pegamos América Mineiro em casa, ganhamos. E aí vem o Atlético Mineiro em casa. E aí nós fizemos a melhor partida do ano. Naquele ano. A melhor partida porque era o Atlético Mineiro, Fred. O treinador era aquele que era do Cruzeiro, que era tricampeão brasileiro. Marcelo. Marcelo. Marcelo Oliveira. E o time do Atlético era um cano. E nós ganhamos de 2x0 do Atlético, mas um banho de bola. O Anderson acabou com o jogo, essa partida, o Anderson. Anderson celular. O Anderson. Undershow. Undershow, é isso aí. Entendeu? Um grande garoto, uma pessoa espetacular. Comigo, fantástico. Que dupla era. Eu e Anderson. Nossa, cara, ele... Pô, eu pedia pra ele falar inglês. Mister. Eu falava assim, o Mister fala inglês. Ele falou, Mister, meu inglês não é aquela coisa. Tá? Eu falei, não, fala alguma coisinha. Bruxo do Cristiano Ronaldo. É verdade. Gente boa pra caramba. Ele, cara, fantástico. Mas o que acontece de então? E aí- Que a coisa vai pro brejo dele? Aí nós pegamos uma sequência ruim. Aí nós machucamos o Danilo Fernandes machuca. Uhum. Entra o Muriel. Aí perdemos o Hernando. Aí nós perdemos 2, 3 jogadores. Grupo pequeno já. Aí o Nilton é vendido pro Japão, vai pro Japão. Ah, é. Tinha dado problema de doping também antes, né? Isso. E aí nós começamos. E aí começou a faltar plantel pro nosso time. Uhum. Porque jogo em cima de jogo. Uhum. Nós pegamos uma sequência ruim. E aí nós perdemos 4 jogos seguidos. Mas perdemos assim, Botafogo no Beira-Rio 3x2. Aí perdemos pro Figueirense. Lá em Floripa. 3x2 também. Aí jogamos. Aí viemos pro Grenal. Aí perdemos o Grenal 1x0. É uma falha do Muriel, né? Foi de manhã esse jogo, né? Isso, foi de manhã, um domingo às 11 horas. 11 da manhã. Mas esse jogo foi um massacre. Esse jogo, se você olhar o jogo, nós perdemos o jogo, nós tivemos 3 bolas no travessão. Mas a queda é assim, Argel. Quando é pra acontecer, não adianta. Mas eu acho que. E aí vazou o áudio do trator. O jogo pegando trator é esse. E aí, sabe? E as pessoas. Eu não sei o que eu falei de mal no trator, no áudio do trator. Eu vou te falar, o treinador, do jeito que a gente fala no vestiário com os jogadores, mas era pra mim ter falado cada coisa, velho. Impublicável. Eu escutei depois de cara, nós vamos ganhar o jogo, se Deus quiser, vamos passar o trator nos caras, vamos ganhar o jogo. Não, vamos ganhar o jogo. Imagina Não. se tu disse que não vai ganhar o jogo. Não vamos ganhar o jogo, não vamos passar Tão o trator. cagado de medo. Vamos passar o facão nos caras, vamos isso. Pô, os treinadores falam coisas impublicáveis. Passar o salame? Opa. Não, os treinadores falam palavras que... Não lembro uma vez do Filipão, Palmeiras e Corinthians? Vocês não gospem na casa do Marcelinho, não dão um soco na cara, não sei de quem, isso não bate. Cara, isso é normal, sabe? Dentro do... Sabe? E aí, mas fizeram um drama, que nossa. Eu digo, mas o que eu falei? Eu desrespeitei a instituição Grêmio? Não.
Não, vamos ganhar o Grenal e vamos passar o trator nos caras. Nós precisamos ganhar o jogo, cara. Nós viemos de 3 derrotas seguidas. Nós viemos de 3 derrotas. E essa sequência que tu sai daí, não? E aí, daí eu perco o Grenal 1-0, tá? E aí, nós já estamos 3 jogos, derrota, e aí perde o Grenal, e aí nós vamos jogar contra o Santa Cruz, lá em Recife. E aí perdemos o Santa Cruz lá em 1-0. Santa Cruz Esporte. Santa Cruz. Eu acho que você perde as duas Santa Cruz, Santa empata Cruz, aqui depois. Santa Cruz, não, perde aqui. Perde as duas, Perde né? aqui com o Falcão. Léo Moura, gol do Léo Moura. Isso, perde aqui. E aí, 4 derrotas seguidas. E aí a pressão tava muito grande. E aí quando acabou o Grenal, já ficou uma coisa assim insustentável. Tu entregou teu cargo ali, não? E aí eu vou te dizer o que aconteceu. Tá? Porque eu ando no futebol há muito tempo. Entendeu? E você tava lá e você sabe disso. E aí me entregaram minha cabeça depois do Grenal. A direção? Na coletiva? Alguém. E aí eu digo assim, cara, quando começa isso, e a imprensa começou a pressionar algumas pessoas da diretoria pedindo a minha demissão. Imprensa? A imprensa. E aí... E eu conheço, né, até porque também tem meus peixes dentro da imprensa. E aí o pessoal falou, ó, tu vai cair. Eu digo, é mesmo? Eu digo, não tem problema. Eu não fico uma semana parado sem emprego. Estou 11 meses no Internacional. 11 meses no Internacional, 62% de aproveitamento. Vou pegar aí e olhar. 62 títulos. Digo assim, nos últimos 10 anos aí, 12 anos, é o treinador que mais tempo ficou. Eu falei, cara, pra mim, espetacular. Já cumpri o que eu tinha que cumprir. Já fiz o que eu tinha que fazer e paciência. Né? Dá lugar para outro. Coisa não tá andando, alguém tem que ser o responsável sou eu. Ah, mas se não tem jogador, eu concordei não contratar jogador. Eu concordei colocar os garotos para jogar. Eu concordei ter um grupo curto. Eu concordei com a economia que a diretoria quis fazer. Então tudo que é combinado não é caro. Sim. Né? E aí eu fui pro jogo lá em Santa Cruz e já digo, bom, se eu perder esse jogo agora eu tô fora. Eu acho que lá ele dá uma declaração, não dá? Não. Não sei quem tu tá falando. Não sei quem tu tá falando. Eu tô falando do Pellegrini. Não, eu não tô falando de ninguém, eu tô falando de diretoria. Tá. Direção. É que eu tô me lembrando da coletiva de lá. E aí, cara, daí eu falei assim, tranquilo. Fui pro jogo lá em Santa Cruz, perdemos o jogo 1-0. Também jogamos, né? Perdemos cada gol lá, que meu favor. Mas quando a coisa não é, sabe? Quando a coisa não é, eu digo, cara, o Internacional tá em 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Tava em 9º? Mas era 9º colocado. E isso era a 12ª rodada, se eu não me engano, do campeonato. Aí eu falei, cara, eu entrei no vestiário, chamei os jogadores e falei assim, ó, eu vou acabar saindo. Quero agradecer vocês aí, tal. Isso lá em Recife ainda? Isso, lá em Recife. E é normal, faz parte do futebol, a pressão tá grande, daqui a pouco vem um outro cara aqui, consegue tirar mais de vocês. Vieram mais outros 5, eu acho. E aí eu disse assim, cara, daqui a pouco as coisas, né? E a pressão é grande, e assim, o futebol é assim, entendeu? Então é muito mais fácil tirar eu e trazer outro, entendeu? O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Já tive minha oportunidade e fiquei 11 meses aqui. Pô, você ficar 11 meses à frente de um clube do tamanho do Internacional, pra mim é um orgulho muito grande. Tanto que nós estamos em 2023, se passou 15 treinadores depois que eu saí, 15 treinadores. 15. Um melhor Só a que o gestão outro. Barcelos são 5. Um melhor que o outro. 15 treinadores. Colombianos, argentinos, brasileiros, espanhol. Argentino. 15 treinadores, bons treinadores, e não ganharam um campeonato gaúcho, não ganharam uma Recopa gaúcha. Tá, então eu tenho um quadro... Não, só pra mim terminar o raciocínio. Então as pessoas pensam que é fácil. Então, cara, eu pensei isso. E eu, digo assim, vou sair. Aí saí, fui direto no presidente. Porque eu tinha uma linha direta com o presidente. Com o Sem se comunicar nada. Tu acabou o jogo, tu foi no presidente. Fui direto no presidente. O Vitória tava lá em Recife também. Eu sempre falava direto com o presidente. Eu digo, não, eu vou falar direto com o presidente. Foi com ele que... Ele não mandava nada. Entendeu? Eu vou falar direto. Né? Eu vou falar direto com o presidente. Cheguei no presidente e falei, Vitório. E o Vitório sempre foi um cara muito legal comigo.
sabe? Sempre foi um cara muito transparente, foi um cara muito profissional, muito... E olha o que ele disse pra mim. Eu falei assim, presidente, eu vou sair. Ele falou assim, não, tu não vai sair. A imprensa tá pedindo a tua cabeça. Culpa da imprensa. Não. Ele falou assim, a imprensa tá pedindo tua cabeça. E tu sabe que a imprensa pede, Amanda. A gente tá no, né? Tu sabe que a imprensa pede. E pede bastante. E exige, né? E tem vezes que exige. Né? E às vezes tem jornal que exige, às vezes tem televisão que exige. Eu nunca pedi, vou deixar bem claro. A gente sabe como é que é o futebol. A gente sabe. E aí, ele falou assim, já que os caras estão pedindo e eu sou... Tudo que os caras falam eu faço ao contrário, sou teimoso. Falou isso. Ele falou, tu não vai sair. Eu digo, não, presidente. Porra. Aí eu tive que desdobrar ele. Pá, eu digo, não, presidente, eu já não tenho mais cabeça. Ah, então tá bom. Se tu já não tem mais cabeça, é outra coisa. Porque senão nós vamos aguentar aqui, o pau vai atorar, normal. Os caras estão batendo em você, batendo em mim, mas... Eu digo, presidente, mas a vidraça sou eu. Então tu tira eu, dá uma respirada, o time tá em nono, tu dá uma ajeitada no time, traz um cara, agora traz um treinador do meu perfil. Esse grupo aqui é bom, esse grupo não é pra cair. Agora esse grupo ele tem que jogar com a corda esticada. Se não jogar com a corda esticada, não vai. Tu tem que estar todo dia cobrando esses caras. E cutucar. E dar uma melhorada na qualidade do time. Que falta um centroavante, falta zagueiro, falta um volante. O time só tem os garotos. E os garotos não vão aguentar. Competição são 38 rodadas. E o seguinte, o Campeonato Brasileiro pega o Palmeiras em casa, sai, pega o São Paulo, pega o Flamengo em casa, sai, pega o Vasco. Tá, mas eu tenho uma pergunta sobre isso que eu ia te dizer. E aí a gente chama aqui de pergunta afiada. O Inter teria caído se tu não tivesse saído? Eu não tenho dúvida nenhuma que não tinha caído. Nenhuma. Nenhuma, porque eu fui lá e salvei o Vitória. E com todo o respeito, o Vitória... O Marinho fazendo gol no Beira-Rio. E ganhei... Não, e nós ganhamos. Minha estreia foi no Beira-Rio. 1-0. Contra o Inter. E o time que eu tinha na mão era melhor que o do Vitória. Com todo o respeito ao Vitória. Fui campeão baiano lá, tenho o maior respeito pelo Vitória. Mas a gente foi pra lá e salvou o Vitória. Então eu saí do Internacional. Naquele momento, acertamos. E uma cena que me marca até hoje. Quando eu cheguei na janta, o Valdívia não parava de chorar. E vocês podem perguntar isso pro Valdívia. Isso é Recife ainda. Ele chorava, parecia uma criança. Eu falei assim, pô, esse cara aqui me ajudou, esse cara aqui, pô, ele e o Vitinho. Pô, esse cara que me botou, que me recuperou, que isso, que aquilo. Pô, nós tinha que ter ganho o jogo. Ele chorava e eu tive que acalmar ele. Eu falei, calma, filho. E eu já nem volto com a delegação. Não, voltei com a delegação. Minto. Voltei com a delegação, chegamos em Porto Alegre. Uma pressão, a torcida, aquele negócio todo. E aí eu acabo saindo do Internacional. O Internacional ficava em nono colocado. 12ª rodada, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um campeonato que tem 38 rodadas. Faltava um turno e meio. Sim. Tá. Agora o Argel tem responsabilidade? Tem. O Argel tem responsabilidade, o Falcão tem responsabilidade, o Celso Roth tem responsabilidade e o Lisca tem responsabilidade. Passou-se dois vice-presidentes de futebol. Passou-se 2, 3 gerentes de futebol. Supervisor de futebol. Teve um presidente, que é o Vitório. Então também é responsável. Então não é justo colocar a conta no Vitório, só nele, no Afatato, só no Pellegrini, só no Argel. Não, tem que botar em todos eles, no Argel, no Falcão, no Celso Roth, no preparador físico, nos 2 diretores de vice-presidente de futebol que tinha, na SWAT colorada, naquilo tudo que... SWAT colorada. Isso. Mas, Argel, te pergunto uma... Então, assim, a responsabilidade é nossa. Sim. Um avião não cai sozinho. Uma questão. Enfim, depois, né? No final do ano, enfim. Ao nosso tempo. Depois não, rapidinho. Depois do rebaixamento, enfim. Enfim, é uma gestão que fica marcada por, digamos, má gestão, né? Segundo o Ministério Público, foi em cima, né? Sabe tudo o que aconteceu.
Na época, vocês sabiam de alguma coisa, de algum desmando lá dentro? Então Chegava no vestiário? deixa eu te perguntar alguma coisa. Primeiro que eu não sabia nada disso. Até que treinador não se envolve nisso. Minha obrigação é dar o treino, é escalar o time, é ter estratégia pro jogo seguinte, colocar o que tem de melhor, né? Preservar sempre a instituição sempre está acima de qualquer coisa, né? De qualquer pessoa. Treinador passa, jogador passa, capitão passa, ídolo passa e a instituição daqui 500 anos vai existir. Esporte Clube Internacional. Então, a minha obrigação era com o clube, né? Entendeu? E eu era apenas um funcionário dentro do clube. E quando eu não dei resultado, e foi a primeira fase ruim que eu tive no time. Em 11 meses de contrato, eu tive uma fase ruim. Perdi 4 jogos seguidos. Pronto. Pum. Agora, 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Cai treinador, cai. Cai o Argel, cai o São Paulo, cai o Filipão, cai o Renato, cai qualquer um. Se o Cudê perder 4 jogos, ele cai. Se o Renato perder 4 jogos seguidos, cai, filho. Tu tá entendendo? Então, o futebol, a cobrança e a pressão é muito grande num clube desse tamanho. E aí eu lhe pergunto, alguém tá preso? Não. Alguém foi... Não, tá respondendo. Alguém foi julgado? Não, julgado também não. Então como que nós vamos falar alguma coisa dessas pessoas? Não, mas vocês tinham informações de alguma coisa lá de dentro? Sabiam de alguma, porque eu li muita de alguma coisa. irregularidade, enfim? Eu li... Não sabia de nada. Eu li muita coisa, tá? E se falou muita coisa, mas muita coisa. E grave. E até agora ninguém tá preso. Agora não tem prova nenhuma, não tem julgamento, não tem nada. Não, o Pellegrini foi absolvido. O Pellegrini foi absolvido. O Pellegrini que eu li agora esses dias... Foi denunciado, pelo menos. Então, foi absolvido. Isso. Mas o Pellegrini era, segundo o Ministério Público, era o que menos estava envolvido. Ah, é? É. Então, pra te ver, quem estava envolvido, então? O meu jurídico não vai me deixar falar, eu não vou falar. Eu escrevi muito na época. Não, mas a questão assim, cara, se você saber de alguma coisa, eu vou te falar uma coisa. Vestiário, jogadores. O presidente foi um cara muito correto comigo. Pagou tudo direitinho? O Inter não me deve 1 centavo. 1 centavo. O dia que eu saí do Internacional, o Internacional pagou a minha rescisão de contrato. 10 dias depois. Eu tinha mais 6 meses de contrato. Pagou mais 3 salários pra mim. E se encerrou o vínculo. Não ficou me devendo 1 centavo. O Afatato, muito correto comigo. O presidente Vitório, muito correto comigo. O Pellegrini, muito correto comigo. Normal. Tá, então... Primeiro cai o treinador. Vocês já viram? Vai cair. É a primeira vez que eu vi agora que o Grêmio. Caiu o vice-presidente de futebol e não caiu o treinador. O Grêmio agora, como é o nome do rapaz lá? Calef. Arthur Calef. Isso. Caiu o cara e o treinador tá lá. Foi a primeira vez que eu vejo. Que não é o normal no futebol. E volto a dizer, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul por que tem o vice-presidente de futebol. Pra cair? Se tivesse um vice, eu acho também que é pra cair. Porque todo ano troca. Cada pouco troca. Se não tá bom, troca o treinador. Daí se o time não fica bom, e foi o que aconteceu, lembram disso. Tirou o Argel. Sim. O Argel saiu. Veio o Falcão, ficou 5 jogos. O Falcão ficou um mês. 5 jogos. Não, 5 jogos. Um mês, não fechou um mês. 5 jogos. Não ganhou uma partida. Verdade. Sai. Derruba o Pellegrini. Vem Celso Rotti. Tiram o Falcão. Vem a SWAT colorada e traz Celso Rotti. Celso Juarez. Tu já viu o Rotti sorrir? Não. Eu comigo, o Celso Rotti sempre foi um cara muito legal. Todo mundo que vem aqui. O Celso morou num apartamento meu em São Paulo quando eu era jogador do Palmeiras. Eu, o jogador do Palmeiras. Ele sendo meu treinador, eu o jogador. E ele morou lá. Ele morou lá. E de graça ainda. Olha aí, nem cobrou. Nem cobrei aluguel. Deixa eu te dizer, a gente tem um próximo bloco que é do programa, porque senão nós vamos estourar todo o tempo possível, que é quem tu levaria pra uma conversa fiada no Bar do Beto. Tu já foi no Bar do Beto? Aqui em Porto Alegre? Se tu não foi, vou te convidar pra ir. Não fui no Bar do Beto. Não acredito. Aí o Argel... Não fui no Bar do Beto. O Argel foi programado. Morou há 20 anos em Portugal. Vai pra Portugal. Não foi no Bar do Beto. Eu vou em qualquer lugar. Já foi no Cachorro do Rosário? Claro. Eu vou lá Se direto. quiser ser nosso patrocinador, também estamos aceitando. Verdade. E é bom. Então, é bom. Nossa senhora. Argel, Só que tu não come sem se babar, né? Eu como. Não. Então tu come com garfo e faca. Não tem começa.
Tá, olha só. E quem tu leva? Vou te dar alguns nomes pra saber quem tu leva pro bar do Beto. Pode ser tomar vinho. Se tu não tomar chopp, pode ser vinho. O bar do eu Beto não sou de cerveja. Tu é de vinho, né? Só tomo vinho. E aí eu vou te dizer alguns nomes e tu me diz se tu leva O bar ou do se Beto? não leva pro bar do Beto tomar. Tá É bem? tipo se, né, tira o chapéu pra pessoa. É isso, eu já fiz um quadro parecido com o Argel, se passa a bola, se não passa. Tá Tu lembra bom. disso? Lembra, né? Aham. Primeiro nome é Antônio Lopes. Oxe, delegado. Delegado Lopes. Você é meu pai, pô. Tá louco. Teu pai? Eu tenho 3 pais dentro do Internacional. Primeiro é o seu Abílio dos Reis, que Deus o tenha. Foi o cara que me aprovou no teste lá no Areião, com 300 jogadores, em 1989. Teve o olho e viu que eu podia ser alguma coisa. E ele não estava errado. Né? Foram 18 anos como jogador profissional, 16 já como treinador, 33 anos no futebol. Então ele estava certo. Depois foi o seu Antônio Lopes. Tive a felicidade de fazer parte daquele grupo que foi campeão da Copa do Brasil em 92. Eu tava no grupo, eu era o terceiro, quarto reserva, mas eu tava no grupo. É, isso aí é o que conta. E tem mais, peguei uma beirinha ainda do bichinho. Tem bicho? Peguei, bicho. aquele bichinho lá me ajudou a comprar um telefone lá pra minha mãe. Mentira! Telefone residencial. O Argel, tu é daquele treinador que dá a caixinha? Eu me atrasei pra chegar aqui, Não, tu disse não. que me dava... Não, dá multa? Não, eu com o jogador eu sou bem simples. Atrasou uma vez, ele vai contar uma história. Atrasou a segunda, ele vai matar o pai, matar a mãe. Vai estragar o carro. A terceira ele não tá. Porque se o cara atrasar 3 vezes no trabalho dele, ele não tá comprometido, né? É. Então não precisa nem vir mais. Meu pai contava até 3 também, eu nem chegava no 3. Eu não tô lá pra sou guarda de trânsito, pra ficar multando os caras, pra tomar dinheiro do jogador. Para. O pênalti do Célio Silva, tu olha ou tu vira de costas? O pênalti do Célio Silva, na verdade, o Caíco queria bater. Com a matando, que a gente sai daqui, Caíco, tá louco. E o Célio Silva, o pênalti do Célio Silva carrega um peso nas costas muito grande, né? Sim. De muito tempo o Internacional não ganhou um título nacional brasileiro, né? De ir pra Libertadores da América direto. Essa premiação foi um dinheirinho que deu pra mim comprar um telefone no residencial lá em Santa Rosa. Minha mãe era só no orelhão, daí eu comprei com esse dinheiro. Olha aí. Espetáculo. Deu Tu lembra quanto, não? Era uns 3 mil cruzeiros novos, assim, uma coisa assim. E eu peguei a metade ainda. Os caras pegaram mais. Os que jogam Sim, é sim. proporcional sempre, né? Tu tava de 100%. costas? Não. Eu tava rezando, nem lembro. Nossa, foi uma loucura, assim, sabe? Fora Rio. E, na verdade, o Célio Silva chutou meio metro de grama, assim, mais ou menos. Sim, é aquela polvadeira que E o goleiro era o Ricardo Pinto. Eu me lembro do goleiro, o Ricardo Pinto era o goleiro. Do Eu Fluminense. acho que era o Jefferson goleiro. Não. O goleiro era o Ricardo Pinto. Do Fluminense. E o cara pula e a bola passa no meio do... Sim, a bola vai no meio. E Pênalti é um horror. Nossa senhora, cara. E o Fluminense tinha um centroavante. Depois ele veio pra jogar com nós no O Inter. Ezio. Não, o Wagner. O Wagner. Wagner. Wagner e Ezio, Super Muito bom jogador. Ezio. Wagner é muito bom. O Januário, aquele gol do Super Ezio. E tinha o Bobô no Fluminense também. O time. O Vica era o lateral, o Tá, Vica era mas zagueiro. tu paga um vinho pro Antônio Lopes? Claro, você tá doido? Oxe, Paga. esse Paga senhor, a conta, paga tudo. esse senhor aí é um delegado. Esse é uma pessoa. Nossa, ele é a esposa dele, a dona Auca. Gosta de vinho também? Eles gostam de vinho? Naquela época eu não tinha esse costume de tomar vinho. Na época tu era chinelo. Não, na época nós tomávamos cachaça mesmo. Não era vinho, não. Nós tomávamos aquele cunhaque Dreyer. Isso era bom. Mas cunhaque. Esquentar? Isso, cunhaque Vendia no Dreyer. Beira-Rio na arquibancada, né? Cunhaque Dreyer e cunhaque Presidente. Olha aí. Não era vinho. Vinho era pra. Quem sabia tomar vinho? Era o... Como é que é o Frei Damião lá? O sangue de boi. Sangue de boi. Sangue de boi. Próximo nome, José Antônio Camacho. Esse cara aí. Esse cara aí foi um senhor também. Esse foi meu treinador no Benfica. Fez um livro. Fui campeão português com ele. Foi treinador do Real Madrid. Foi lateral esquerdo do Real Madrid muitos anos. Foi treinador da seleção da Espanha, da Fúria. Foi um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E ele dedica um livro que ele escreveu no Benfica, uma página inteira falando sobre mim. Ah, que legal. E eu tenho esse livro lá em casa e ele fala que no livro ele diz assim, o Argel é um jogador que a gente tem que segurar, que às vezes ele chega a ultrapassar o fio do limite de tanta vontade que ele tem de ganhar. Tem um coração... E ele é um cara que eu tenho um respeito, uma alegria muito grande. É um dos meus formadores como treinador. Muita coisa aprendi com ele.
mas muita mesmo, né? De jantar todo mundo junto numa mesa, de almoçar todo mundo junto numa mesa, de chegar todo mundo junto na hora da janta e levantar todo mundo junto. Algumas coisas, espírito de grupo, de defender os jogadores, até porque ele sempre foi jogador também, o Camacho também foi jogador. E a maior derrota da minha vida eu tive com ele também. Que foi um jogo lá em Guimarães, Benfica e Guimarães, nós fizemos um gol aos 40 minutos do segundo tempo. E era difícil jogar lá em Guimarães. E no minuto seguinte a gente acaba morrendo o Mickey Fair, o húngaro aquele, né, que acabou tendo um ataque, né, uma autópsia branca depois. Teve um mal súbito, um AVC no campo e acabou morrendo. E ele era o treinador. E a gente passou junto aquele jogo e foi muito difícil. E a gente se uniu, depois fomos campeão da Copa de Portugal, em cima do Porto, daquele grande Porto do Mourinho, né? Campeão mundial. Campeão mundial, campeão da Champions League. Com Carlos Alberto, com Deco, e a gente foi lá e ganhou. Ganhamos a Copa Taça de Portugal, que é igual à Copa do Brasil, em cima do Porto, do José Mourinho, naquele mesmo ano. Então o Camacho é um cara fantástico, um cara que eu aprendi muito, né? Levo muito do jeito dele, procurei copiar muito do tipo de treinamento que ele tem, do tipo de gestão de grupo que ele tem, da maneira que ele conversa com os jogadores, da maneira que ele age no dia a dia. É um cara muito correto, muito frontal, muito honesto, muito sério. Vai jogar quem estiver bem, quem não estiver bem segura um pouquinho, tem uma gestão de pessoas muito boa. Porque hoje o treinador precisa, eu acho que a maior virtude que o treinador tem que ter hoje, a parte tática, a parte técnica, uma hora você vai acertar, uma hora vai errar, o resultado que vai dizer. O esquema bom é aquele que ganha, né? Não adianta, né? 3-6-1, se você for campeão, todo mundo vai dizer que é bom, né? Então, se você não ganhar, não vai ser bom. Então, o futebol tem esse resultado, esse imediatismo. E o Camacho, eu aprendi tudo isso com ele. Então, com certeza. Pago o vinho, não, pago a adega pra ele. Eita! E ele gosta, viu? E o último, gosta? Ele gosta. Esse bicho aí. Nós somos, só pra terminar, nós somos num restaurante lá no Furnas do Guincho, o Jorge Américo tá aqui, que conhece bem Portugal. Nós somos cada semana nós íamos num restaurante. E isso tem na Europa. No Brasil não tem, mas eu costumo fazer isso. Eu costumo fazer nos clubes que eu trabalhei, fiz no Internacional umas 2, 3 vezes. Eu paguei o churrasco dos jogadores. Todo mundo, comissão técnica, jogadores. Quando tu quiser convidar não tem problema não. Não, se vocês ganhar um Granal pra mim, ganhar com o Palmeiras, ganhar do Bolívar pra mim agora. Nós somos Los Invictos. Los Invictos, como diria o Muricy. Então assim, ó, nós fomos no Furnas lá, que é um restaurante top de marisco, de frutos do mar. E todo o time, comissão técnica, jogadores, uma vez por semana nós ia lá. E o treinador, ele fazia a questão. Ele que fichava. Ele pagava. Meu. E a última conta que ele pagou deu quase 8 mil euros. Nossa. Ele. Euros. Ele pegou o cartão. Pá. E aí o nosso... Deve ter crédito. E o nosso presidente era o Luiz Felipe Vieira. Que era... Camacho, mister, não, vamos fazer um... Vamos rachar. Não, vamos tirar uma nota fazendo... Não. Isso aqui não tem nota do clube, né? Isso aqui é meu com os jogadores. Tá? Nós viemos de 3 vitórias seguidas. Nós ganhamos o clássico. O mínimo que eu posso fazer pelos jogadores é pagar um almoço para eles. Tá? E a cada 3 vitórias seguidas, vocês escolhem o restaurante, pode ser aqui, pode ser onde for. E a conta é comigo. E aí o presidente ficou meio sem jeito. Não. Mas a próxima conta é comigo, o presidente falou, né? E aí o Camacho, então o restaurante tem que ser mais caro. E sabe o que aconteceu? Nós ganhamos mais 3 jogos. E o presidente teve que pagar. E aí nós fomos, mais caro. E aí nós fomos pro restaurante, e aí o Camacho escolheu. Não vamos no Furnas. Vamos no italiano lá que é mais caro, que esse é o presidente que vai pagar. E pagou? Pagou. Aquele que não paga. E aí nós fomos no restaurante italiano e o presidente pagou. Aí a conta acho que deu quase 12 mil euros. Nossa. Meu amigo do céu. Mas é 50 pessoas, 60 pessoas também. O povo come. E eu faço isso. Eu acho que isso é legal. Todos os clubes que eu faço, quando a gente ganha 2 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas, né, com os jogadores, com a comissão. Mas é churrasco, não leva é muito caro essa conta se levar para restaurante. Não. Depende do lugar. Às vezes a gente já fez em churrascaria. Às vezes a gente faz em churrascaria. Às vezes você faz... Por exemplo,
CT do Internacional tem um espaço lá fantástico. Quiosque lá, né? Aliás, quem ajeitou aquilo lá fui eu, né? Olha aí. Bot- Informação. Coloquei até aquele pergolado lá, não tinha. Ah, é? Tua? Eu Então- pedi pra ajeitar aquilo. Churrascaria, plaquinha espaço, Argel Fux. Tem lá, aquilo lá. Ó, botaram um pergolado. A churrasqueira eu mandei ficar maior. Eu digo, não, vamos fazer... Até pra ter uma preservação, né, do grupo. E quando a gente faz um churrasco, não é só com os jogadores. É com a comissão técnica, é com o pessoal do staff. Roupeiro. Os roupeiros, o departamento médico, o fisiologista, o massagista, o cara do campo, é todo mundo. Porque Sim. o futebol, você não ganha sozinho. A tia do café. Tia do café. Futebol é um esporte coletivo. Futebol não é tênis. Tênis você pega a raquete, vai lá sozinho, nem olha pro treinador, né? No intervalo, tu come uma banana, o treinador tá lá na arquibancada. Nem beat tênis. É, você ele já é só ele mesmo. Ei. Futebol não. Futebol você depende de todo mundo. Depende do Argel. cara que corta a grama, é complicado. O próximo nome e último, pra ver se tu leva pro bar do Beto, é o teu amigo que vazou o áudio. Ele nem é teu amigo, né? O cara não é meu amigo. Não, virou ex-amigo depois que ele vazou esse áudio. Não, nunca mais vi ele, nunca mais falamos. Que bom, né, Argel? Mas eu acho assim, ó, eu vou te falar a verdade. Eu não condeno ele. Jamais. Não condeno. E também não perdoo, porque eu acho que isso não é digno de perdão. Tá, mas tu Tem leva ele pro bar do Beto? Paga o vinho? Não, né? Não ia pagar um vinho pra ele, né? Que ele também não precisava ter feito. É. Mas o cara era tão inocente, tá? É tão inocente. Mas aí tem que pagar pela inocência, É. Argel. Mas sabe o que é isso? É que, às vezes, as pessoas que não estão no meio do futebol, que trabalham numa loja, que é o caso do cara, ele trabalhava numa loja, e aí ele quer ser amigo da imprensa. Mas não é. Não, mas quer ser amigo da imprensa. Porque esse áudio foi vazado por uma pessoa da imprensa. E eu Informação, essa parte eu não sabia. Eu sei qual é a empresa, a loja. E eu sei quem vazou isso. O Argel nem usa mais roupa daquela loja. E eu sei quem... Não tem nada a ver com a loja. Eu sei, tô A brincando. loja é... Jurídico não precisa Ó, ser sancionado. A loja é a Enzo Milano, tá? E o cara e o dono da loja é um cara sensacional. O rapaz da loja, né, o gerente da loja, nem trabalha mais lá até o rapaz. Foi. Acabou saindo e tal. Mas não depois, mas saiu depois. Entendeu? Mas a loja é fantástica, o dono da loja é um cara espetacular, que eu tenho uma amizade, um respeito muito grande. Segue usando roupa de lá, então. Não uso mais, acabou meu contrato. Eu tinha um contrato quando eu tava no Inter. Né? Quando eu saí do Inter, acabou o contrato. Piorou a situação, porque eu nem sabia que tu tinha contrato, tu fala um negócio pro cara que trabalha lá e ele vaza. Não. Eu fiquei triste, sabe por quê? Porque eu perdi o contrato da roupa. Não pelo áudio vazado. Entendi. Pô, eu recebi uma roupa terno. Eu ia lá, pegava 10 terno. Eu ia lá, pegava Enzo Milano, Enzo se quiser, Milano. estamos Se quiser, aqui. tamo aí também. 10 Não, terno. Eu pegava 10 sapatos, pegava 5 tênis, pegava 5... Eu pegava o que eu queria pra mim, pra minha mulher, pro meu filho, pra minha filha, pra Acho que todo não mundo. tem feminino. Tem Tem. feminino? Sim, tem feminino também, eles tinham Ó, feminino, né? Enzo Milano, Então- estamos aí. Então, assim, sabe? Cara, e aí eu saí do Internacional. Tanto que quando vazou o áudio, a gente... Entendeu? E o dono nem sabe. Coitado. Agora sabe. E aí o cara... Sabe, mas acho que ele foi na inocência. Ele quis fazer uma média com algum jornalista da imprensa. Tá? Tu não quer falar o nome do jornalista? Eu não Não, quero falar, não quero tá. falar. Até porque para falar você tem que ter prova, né? Então Ué, você não mas pode foi falar. ele que te disse? Mas, e aí passou. E ele acabou passando. E essa pessoa, esse jornalista, jogou. Gremista, jornalista, Jogou. possivelmente. Olha, possivelmente. Não, ele não ainda se assumiu. Ah, não. Ó. Ainda não se assumiu. Não, Então, ó. ainda ele tem tá. menos possibilidade. Ainda ele tá no armário. Mas. Entendeu? Ele tá no Se é que eu De tô um grande pensando. grupo, Não, mas de um grande grupo. se é que eu tô pensando, não sei não, hein? ele tá no armário ainda, É sabe? colorado? Tu acha que é colorado? Se é que eu tô pensando. Ele tá no armário. Ele tá no armário. Porque a época que eu tava no Inter aqui, em 2016. Isso faz o quê? 2, 3 anos que começou o pessoal da imprensa a dizer ao time que Primeiro foi o Baldaço, né? Primeiro foi o Baldaço. Não, foi, sim. foi na Sim, mas pandemia. o Baldaço ninguém precisa. Tava tão claro assim. O Baldasso foi presidente da torcida já lá, né? Então, o Baldasso Um abraço, Baldaço. Abraço e pode vir claro, também. o Baldasso, pode. Dá um Baldasso pra mim. um abraço pra ele. O Baldasso sempre foi colorado. Pra mim não é. O Baldasso ia ser um choque pra mim se ele fosse gremista. Entendeu? Mas tem outros que. Cara, mas não era possível.
Né? Tem vários, né? Se não saiu ainda. Entendeu? Então... Não, ele acha que não saiu. Não, esse não assumiu. sei. Não, esse não assumiu ainda. Ele Nossa, tá, mentira. ele não assumiu, não saiu do armário se ele é gremista ou colorado. Não, né? Ele tá... Mas tu acha que ele é gremista? Eu acho. Se é que eu tô pensando, não é. Eu acho. Ai, eu não sei. quero saber quem. Eu acho. Mas assim... Agora, se acabar a gravação... Não, mas assim... Mas eu não... Assim, ó, jamais... acho que o rapaz... ele não era do meio do futebol. Sim. Ele não sabia a repercussão que ia dar esse Sim. caso. E não acho que essa repercussão foi tanta assim. Não Mas sei... se ganha o Grenal... Sim, se ganha o Grenal, tudo bem. Ia passear de trator na volta do... evidente. É isso, se ganha o Grenal, eu ia passar de trator vermelho. Claro. Tanto que depois disso, a Max Ferguson me deu um trator vermelho. Sério? Mentira! É verdade isso. É verdade isso. Mandou me entregar um trator vermelho, Sério é isso? claro. Então tem o lado bom também. Quem fez o trator, cara? Vendi. não? Que bárbaro. Perdi o contrato da Exo Milano, Ganhou eu ganhei da Max Ferguson. Não vai ser Ferguson. Trator, Argel. Bastante. Não, pô. Deu pra comprar os ternozinhos. Já não ganhava mais tempo, teve que comprar daí. Então assim, não. Espetáculo. Mas isso, eu entendo a imprensa. Eu acho que a imprensa tem que fazer essa divulgação e essa palhaçada, esse negócio todo. Mas eu só acho que levam muito a sério isso. Uma coisa é você falar. Pô, mas tu sabe, tu falar. Sim, é uma brincadeira, corneta. Sabe? Falar palavras de alto, sabe, de baixo escalão, atacar a honra de algum jogador, sabe? Mandar quebrar algum jogador, falar da família do cara, falar do... Não, sabe? Isso não tem nada a ver, sabe? Isso é uma coisa que... Entendeu? Mas deu repercussão porque nós perdemos. O Leandro tem razão. Se a gente não tivesse perdido, tivesse empatado, Nossa. ninguém ia falar. Claro que não. Ninguém ia falar tal. E se ganha, tu desfava de trator, claro, vai de cacique. Mas eu acho legal essa flauta, cara. Entendeu? Por exemplo, eu tava... acabou esse Grenal, daí logo depois como é que é? O Twitter do Grêmio botou um trator. Né? Passamos a máquina, não sei o quê. Sim, o Douglas. O Twitter do Grêmio lá, do Grêmio, da própria instituição. Não, legal. Faz Flauta, é a flauta. Faz parte, é flauta. Por exemplo, eu tava em casa assistindo o jogo do River agora, Inter e River Plate. E eu moro numa zona ali onde tem mais gremista, né? E aí eu digo assim, cara, eu ia ir no jogo até. Mas é um jogo... O Internacional concentra ali na frente da minha casa. Ah, é? No Radisson ali, na Lucas Sim, Oliveira. no Lucas ali. Sim. Fez do Concorde ali. E eu moro no condomínio na frente, né? Onde tem o campo, do outro lado tem um condomínio, eu moro ali. E aí eu vejo sempre o Internacional saindo ali, dá aquela movimentação toda. Às vezes eu passo com o Belo ali. Uma vez eu passei, dei um abraço no Mano Menezes ali, conversei um pouco com o Mano, né? Com o Mano e com o Sidney, né? Que a gente se dá muito bem. E aí, eu moro em um lugar ali na Bela Vista, ali é muito gremista ali, sabe? E a minha zona ali, meu prédio ali tem um também. E aí eu comprei uns foguetes, eu falei, sério? eu digo, hoje eu vou estourar uns foguetes, cara. E aí a minha filha, olha, cuidado, minha filha gremista. Gremista, né? Secando. Cuidado, que hoje não vai ser fácil. Eu digo, não, mas eu acho que hoje nós vamos... Hoje nós vamos... Eu digo, mas será que eu vou ter que esconder os foguetes? Daí tá 2-0, daí, tomamos um gol no último minuto. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Daí vai pros pênaltis. Aí o Depena mete na trave. Não, daí quando o Depena meteu na trave, já molhou uns 10 foguetes. Eu falei, nossa senhora. Bom, mas daí passamos. Rapaz, eu virei do lado assim. Foi pra janela. E não, e tem vários condomínios assim, vários prédios. Mas eu soltei tanto foguete. E tava todo mundo quieto, mas ninguém... Mas pensa no cemitério. Mas ninguém... Daí, além disso, eu abri, eu tava lá em cima na cobertura, abri e falei... Vamos dormir, secador! Aí voltei de novo. Peguei o cone daqueles. Vamos dormir, secador! Argel! E teve resposta? Todo mundo Tinha quer. dormido. Mas pra te ver como... Se tivesse a resposta... Mas estava tudo quieto. Tem um monte de secador ali dentro. Aí no outro dia eu passei na guarita. Eles falaram assim... E aí tem os porteiros que estavam gremistas. Digo, tão triste, né, secador?
Aí eles, Sérgio, o senhor fez uma bagunça essa noite aí, né? multa. Alô, você que mora no Bela Vista, a culpa é do Argel. O senhor fez uma bagunça aí. Eu falei, tava na hora também, vocês estavam demais. Não precisava fazer uma bagunça. Acabou. Mas antes de acabar, Tava bom, tava gente, divertido. nos divertimos. Argel, pra que instituição tu pretende ajudar? Olha, essa é uma camisa... E o que é da essa época camisa? Nos explica. É uma camisa do Internacional. É uma camisa do tempo que eu jogava. Vê que não tem... Escudo emborrachado. né? Vê que não tem nem patrocínio. Né? Não tem patrocínio. Autógrafo do Argel. E essa é de jogo mesmo, Era, jogo. era uma época que o Internacional estava sem patrocínio. A época difícil, vacas magras. Número 3. Não é alegria hoje que tem 200 patrocinador, né? Hoje é a camisa dos clubes de futebol. Fórmula 1. Macacão de Fórmula 1. E essa camisa foi uma camisa que eu acabei usando. Né? Claro, eu tenho umas 2 ou 3. E aí a Amanda me pediu, traz alguma coisa importante pra você. E pra mim, importante é a camisa do Inter. Né? Até porque eu sou colorado, gosto desse clube. Né? Espero que ver a instituição que vocês possam ajudar, fornecer. Né? Eu até escrevi aí do amigo Argel. Né? E espero que o Internacional passe agora, chegue vivo nesse jogo lá contra o Bolívar. Não é fácil, viu? Eu joguei com o Palmeiras na Libertadores em 2000. Altitude. Nós ganhamos 5-0 do The Strong no Parque Antártica. E fomos lá em La Paz e tomamos 4-2. É difícil. É pedreira. O Internacional precisa sair vivo de lá. Um empatezinho é bom, perder 2-1, perder com gol de diferença é bom. É bom ainda. 2 gols de diferença já é um pouco complicado, viu? Que já complicou aqui com o Atlético. E tem uma diferença. Né? A velocidade da bola lá é muito maior. Sim. Porque não tem ar. Então, se tu chuta uma bola aqui a 100 km por hora, lá é a 160, 150. Então a velocidade da bola aqui te mata. Você sente um pouquinho o pulmão, mas é quando falta 10, 15 minutos. Anderson, que eu diga. Não é. Aquela imagem. Não é tanto. Mas eu acho que o Internacional saber fazer uma estratégia boa lá, né? Argel, vamos nos correr do estúdio. Vamos. Sem Mas problemas, antes foi um de prazer. nos correr. Vê a instituição Tá. aí que vocês querem passar. Primeiro de tudo, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Nos sigam nas redes sociais. Instagram, Argel, tu tem Instagram? Nos Tem. segue no Argel Fux. Argel oficial. Fux. E o Argel já Sabe tá que, nos sabe que eu tinha seguindo. Conversa fiada. sabe que eu tinha um momento que eu não tinha Instagram. Mas tem que ter. Porque, cara, era muito chato. Nossa senhora. Mas tem que ter. O Que WhatsApp quando ganha, tem. WhatsApp sim, que quando ganha, todo mundo vai lá. Que quando perde é uma desgraça, né? Todo mundo é treinador, todo mundo... Sim. Mas agora eu já acostumei com isso também, já não... Só já não... um avisozinho. Quando for ao ar a entrevista do Argel, já vai ter passado o jogo do Bolívar, na altitude. Não tem problema, não tem problema. Tem problema. Não tem problema, vai ter... Não, Tem problema. Não, vai ser melhor O porque que falou tá valendo. vai ser melhor, sabe por quê? Vai ser uma vitória do Inter, Olha aí. Ó. Olha aí. entendeu? Vai ser uma Então, muito obrigada. Se inscrevam no canal. Sigam a gente nas redes sociais. Vamos agradecer os patrocinadores Vamos com a lá, gente, óbvio. que estão com a gente. Sim, Então, no TikTok também, vamos fazer dancinha. TikTok é a dancinha, depois é TikTok. nosso próximo desafio. Amoreti Souza, Advogados Associados, Bar do Beto, onde a conversa fiada e a fiada rola solta, 4T Construtora, construindo com competência, Opinião Produtora, porque o show não pode parar, Frederis Turismo, onde o Argel viajava, viaje bem, viaje Frederis, Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos, Lamieco, revestimentos ecológicos, Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil, acesse tiofertas.com.br, confira, e a Dula aqui dá o cafezinho pra nós, né? Argel, muito obrigada. É sempre uma alegria a gente te ter aqui. Eu e o Leandro, a gente já te entrevistou algumas vezes e a gente sabia que tu era um sempre boa personagem entrevista. Figuraça. incrível. Tu é um cara que não poupa palavras, tu é muito verdadeiro e tu pode ter certeza que a gente torce muito pelo teu sucesso. Verdade. Obrigado, sempre um prazer aí, né? Principalmente você, Amanda, sempre teve linha direta comigo. Né? O Leandro também da mesma forma. Tem aí... E sempre foi, o Argel sempre esse cara. eu não tenho frescura comigo. Se se não é água morna nem pra chá. Ou é fervendo, ou é gelado. Ou é 8 ou 80. Vamos lá! Foi um prazer falar com vocês, certo? Até a próxima! E a gente se encontra. Próxima vez, não esquece de botar um vinho aí pra nós. Boa! Tchau! Bar do Beto, vamos agora tomar um vinho. Partiu! Tchau!